para ele. E no segundo tempo, onde não estava funcionando, ele colocou, mexeu no time e o time melhorou. Conceito do Pintado hoje, bom. CH, grande abraço, bom final de semana. Para todos nós, boa noite, Edu. Um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Eu já tenho o ganhador da Uesco, hein? Já tem aqui o ganhador da Uesco, já o ganhador da Uesco. Para encerrar, o Zorzinho, o técnico Pintado, qual é o conceito dele hoje? Para mim, acertou na escalação de começo, acertou na estratégia de jogo, acertou nas mexidas, né? E conquistou um belíssimo resultado. Conceito bom pro Pintado. Um grande abraço, Zorzinho. Valeu, Edu. Um abraço, boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, atenção, os tambores rufando, meu caro Gabriel Ribeiro, o ganhador da Furadeira Uesco. O ganhador é Alceu Alves de Oliveira. Alceu Alves de Oliveira. Alceu, a produção entra em contato, temos aqui seu WhatsApp para retirar do prêmio. Muito obrigado. E parabéns a você, Alceu, obrigado a todos que participaram, participe sempre. Domingo tem o jogo do Guarani, 15h45, então quando for 18 horas, 8 e pouco, já de novo a promoção da Uesco, vá no YouTube, tem o número do WhatsApp, você manda o nome completo, CPF e a senha, e participa, nosso muito obrigado, o nome é divulgado aqui no apito final. Olha, é o seguinte, só repassando aqui, Piracicaba continua 15-1, Juventus 0 segundo tempo, o 15 vai se classificando para semifinal da Copa Paulista, primeiro jogo 2-0 para o 15 lá na Rua Javari, 2-2, segundo tempo lá em Cuiabá, América Mineiro e Cuiabá, e vai começar ABC Esporte na Série B, já em campo, e vamos para Palmeiras e Goiás. Aqui encerramos hoje o apito final, curtinho, bonitinho, muito obrigado. A nossa técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Vila Nova 1, Ponte também 1. O Juan Christian marcou pro Vila, Eliel empatou pra Ponte, ambos no primeiro tempo, e a Macaquinha sexta que vem pega o Mirassol. Eu volto domingo, 2 da tarde, no Concentração de Guarani Tombense. O jogo é 15h45. 15h45. Lembrando que amanhã, na tela da Band, o Batista transmite Botafogo e Atlético Goianiense. O Batista, o Batista, é o Tigrão e o Gleger, tá bom? Amanhã, 17 horas, na TV Bandeirantes, Botafogo e Atlético Goianiense. E o jogo do Guarani vai ser transmitido também na TV, tá bom? Vamos pra rede. Rogério Assis na sequência. Palmeiras e Goiás. Muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Lembrando mais uma vez aqui que o vencedor da Uesco foi Alceu Alves de Oliveira. Alceu Alves de Oliveira. Vamos pra rede, vem Palmeiras e Goiás. Rogério Assis da Vida. Eu volto domingo, 2 da tarde. Muito obrigado. E até domingo. Eu volto domingo. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, é na Bandeirantes, e a bola primeira saindo pela direita, arremesso lateral para o Palmeiras cobrar, e vai para a grande área, Gustavo Gomes. Marcos Rocha vai colocar lá dentro, não coloca não, arremessa para trás, a bola vira com Gabriel Menino, ele toca no meio campo, Gustavo Gomes fica bravo, foi lá à toa, dá uma olhada para o Marcos Rocha. Não gostou muito não, domina Gabriel Menino, toca atrás na fogueira, Luan rebate na direita, jogada para Marcos Rocha, bola vai desviada, e na marcação com o centroavante João Magno, é lateral, ataque do Palmeiras, agora o Gustavo Gomes nem vai para lá mais, Marcos Rocha arremessa lá para Mike recua, dá Menino, enfia na ponta, jogar Rony, voltava de impedimento, nem foi para a bola, direto essa bola vai para fora pela linha de fundo, em tiro de meta. O Solero, Gustavo Gomes voltou para a área dele, bravo, hein, cara? Gastou essa energia toda e o Marcos Rocha arremessou do lado, hein? Exatamente, Gustavo Gomes chegou na área, todo espadaúdo, gritando, é minha, é minha, é minha. E o Marcos Rocha deu para trás, voltou muito irritado o capitão do Palmeiras. Já levanta Tadeu essa bola para Hugo, domina muito mal, a bola passa, tem Menino, toma, ganha puxada pela camisa, insiste, toma, toca a jogada para a meia direita, Zé Rafael começa mais atrás a jogada, domina, abre a passada, Luan na esquerda, Piquerez desce na pontinha na barriga, a bola sai, não sai, segundo o Bandeira, não saiu não, segue o jogo, Piquerez recua, toca ao lado a jogada, começa por dentro o time do Palmeiras, tá apenas começando o jogo do Allianz Parque, vale a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão
sonhando com o caneco e dá para sonhar ainda. Luan inverte a bola para Mike de cabeça, entrada da grande área. Chega a marcação, não vem atrás o Flaco Lopes. Rasga a defesa, bola aberta lá do esquerdo. Volta travando a jogada, menino vira. Volta Marcos Rocha. De longe ele recua a bola. Sai atrás o Everton, sai com a perna, Minas jogando fora da sua grande área. Com 2 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Palmeiras e Goiás jogando na Bandeirantes. Vai atrás o Verdão jogando bola aqui por dentro. Domina Gustavo Gomes. Toca na direita para Marcos Rocha. Mike aberto pela beirada, quase à frente do Abel Ferreira, que está sentado no banco hoje. Domina por enquanto, né? Marcos Rocha perde na meia direita. Já ele se levanta. Abre a passada. Lança com Luan. Dispara pela esquerda. Piqueires na frente. Fica a perna. Ganha aqui atrás. Bruno Santos toca no meio campo. Vira a jogada na minha. William Oliveira. Travou a jogada. Sem falta. Zé Rafael toma. Arthur rolou ao lado. Arrumou para chutar. No chutou o menino. Na direita. Mike levanta a cabeça. Cruzou no gol. Rony tentou bicicleta. Furou bem Flaco Lopes. Recua de cabeça. Bruno Melo pro goleiro Tadeu. O Rony tentou a sua tradicional pedalada. Essa pegou toda esquisita, Soler. Faltou rodinha nessa bicicleta do Rony. Ele acaba batendo de tornozelo na bola. E na sequência o Bruno Melo estava muito atento para recuar essa bola de cabeça pro Tadeu, porque o Flaco chegava por trás em condição legal. Perde a primeira chance o time do Palmeiras. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. Flaco Lopes na direita, linha de fundo. Mike domina para cruzar, levanta a cabeça, cruza a bola, sai pela linha de fundo. Ele levanta a cabeça, mas manda muito longe do gol. Encobre o gol, vai para fora. É tiro de meta. O Goiás é quem vai jogar. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. 3,5 o primeiro tempo. Tadeu levanta essa bola para o ataque, enfia a jogada na direita. Alano sobe de cabeça, rebate, tira aqui atrás Luan. Alano vai na bola com Piqueires, toma a frente Alano. Ajeita o atacante do Goiás, volta na ponta, começa com Bruno Santos, marcado pelo Arthur. Toca de volta a bola, abre com o Alano outra vez. Sai da jogada, Piqueires em cima, ele começa aqui atrás com o zagueiro. Toca no meio, lança a jogada com o Bruno Melo. Abre pela ponta esquerda, Hugo já levanta o braço. Anderson Oliveira se desmarca pela meia esquerda. Toca à frente, tenta a jogada, vira na primeira passada. Anderson Oliveira dá a primeira finta, volta a jogada com o Alano. Alano começa atrás, dá pro zagueiro Sidmar domina, marcado pelo Flaco Lopes. Toca com Bruno Santos pela direita, rola do ladinho, jogada pela meia direita. Vem Rafael Guzo, domina a jogada, prende por tete, entregando para o Alano. Piqueires trava, tira, rebote, voltou no meio. Flaco Lopes põe o pé, trava o Oliveira, pede Rafael Guzo, a falta de arbitragem não marca. Vantagem Goiás. Sidmar para a grande área, a bola de cabeça, Mike disputa, toca pro alto, disputa na marcação. Hugo, entrada da guerra, vem João Magno atrapalhado, chegou para bater pro gol, foi travado no meio. Morelli rasga a defesa, olha o bico no ataque para Rony correr do jeito que ele gosta. Domina Rony na esquerda, na grande área, Arthur atrás, Gabriel Menino, Rony limpa, a Flaco Lopes de primeira, na área, Arthur de costas pro gol, na direita, essa bola passa para Mike que está impedido. O Mike não, na verdade o Arthur, né? Que ele faz menção de participar, ele corre para a bola e sai da jogada. O Arthur estava na frente, né, Gustavo Soler? Exatamente, agora o Rony reclama demais com o Flaco Lopes, que quis ser muito amigo dos seus companheiros, porque de frente pro crime era pro Flaco Lopes chegar chapando pro gol, e agora ele faz o sinal de positivo, entende a reclamação do Rony, e como você bem destacou, né, Ken? O Mike tinha a posição legal, só que o Arthur, ele foi até o limite para participar da jogada, e aí acabou anulando o lance de ataque do Palmeiras. Rafael Palmeira na mesa de som com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 5 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 23ª rodada no Allianz. Palmeiras e Goiás, tá 0-0. Enzo Ortega. Na Arena Pantanal, chegando aos 30 minutos do segundo tempo, o Cuiabá recebe o América e segue empatando 2-2, Canhão. Pro alto essa bola, sobe de cabeça, toca à frente Bruno Santos, lateral direito do Goiás, vira a jogada pra ponta, nem vai para a bola Morelli, acompanha sozinho, domina, vamos e volta para o Everton dentro da sua grande área. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe. Amortecedor HG, porque é Nakata. Tem uma falta aqui no meio, tomou o tranco por baixo e foi levando pancada na meia esquerda o Arthur. É falta, o Palmeiras vai cobrar. Passamos de 6, agora 6 minutos, primeiro tempo 0-0. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Marcos Rocha vem jogando, enfia no meio, Rony muito alto, a bola passa pela marcação, fica fácil para Tadeu. Ajeita no peito, põe no chão e joga tranquilo na grande área. O goleiro do Goiás. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes.
Gustavo Gomes de cabeça na jogada. Opa, levou um tranco nas costas aqui atrás do João Magno. É falta marcado. O Palmeiras é quem vai cobrar. E esse início de jogo, Mauro Betting, 6,5 primeiro tempo. Só o Palmeiras ataca 0-0, Mauro. É isso, Rogério. Uma intensa movimentação do Rony aqui por dentro, às vezes encostando no Flaco. Mike bem aberto pela direita, como agora. O Palmeiras. Mike na direita, bola para Rony, rasga de bico, manda para fora pela linha lateral, o zagueiro Bruno Melo, Mauro. E o Arthur tentando se adaptar à esquerda, mas o Goiás muito amuado, o Palmeiras melhor, mas ainda sem chance. Menino Marcos Rocha para a área, Gustavo Gomes de cabeça, quicou aqui a bola na mão do Tadeu, tranquila, defesa do goleiro dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 7 primeiro tempo no Allianz com toda a rede Bandeirantes de rádio. Palmeiras e Goiás empatam em 0-0. Aqui atrás o zagueiro domina, levanta Bruno Melo para o ataque, a bola muito alta, passa pelo Anderson, volta, Mike põe o pé, trava na jogada, Guzo com ele, bola para fora, tocou para fora, Morelli, lateral, Palmeiras, é ataque do Verdão, meio campo, faz ali uma força, o Marcos Rocha, remessa, Flaco Lopes põe na coxa, virou bem, escapou da falta, tocado na sequência, falta! O Ian Oliveira deu um rapa nele e merece cartão, Soler. Cartão amarelo para o camisa 12 do time do Goiás. Agora foi muito inteligente o Flaco Lopes. Ele domina na coxa, se livra da marcação. Na hora que ele arma para o bate, é calçado pelo William Oliveira. O primeiro cartão amarelo da partida. E agora aquela dúvida: quem bate essa falta? Se o batedor está no banco, já chega Piquerez, chega Zé Rafael, chega Arthur. É uma conferência de homens de verde perto dela. O menino foi lá, pegou a bola, saiu bravinho. Quer saber de uma coisa? Eu não quero conversar com ninguém. E saiu de perto, ou seja, ele já foi descartado. E vem a cobrança de falta, é na meia direita. É na entrada da grande área. Tadeu já vai lá, ele vai colocar a barreira. Não, achei que ele ia colocar a barreira invertida, posicionando o muro do lado direito. Vai colocar do lado esquerdo. Arthur para bater com o pé esquerdo. Piquerez também. Zé Rafael com o pé direito. Corre lá e dá uma cochichada ao Gustavo Gomes. Chance para o Palmeiras, fazendo 1-0. O Moro fica dentro da grande área. O Sávio Pereira Sampaio passando o Chantilly. Posiciona o muro. Chance do Palmeiras. 9 minutos é o primeiro tempo. Abre para a direita, Mike. Fica Arthur no meio do caminho para atrapalhar a visão do Tadeu. Piquerez, pé esquerdo. Zé Rafael, pé direito. No apito que você ouviu, a cobrança autorizada. Zé Rafael fica ao lado da bola. Piquerez ao lado dele. Zé Rafael, vem. Piquerez bateu na barreira. Vai saindo em escanteio na esquerda. Esforça-se para pegar essa bola, Hugo. Sobe de cabeça, tira a bola, ganha efeito, fica ainda na ponta. Mike vai dar um balão. Travou com o Eni Morelli. Disputa a bola, Mike protege a bola, vai para fora pela linha lateral. Arremessa. Gustavo Gomes fica na grande área. Arremessam para trás, a bola virando para Marcos Rocha. Não cruza lá para dentro, bota no meio do campo, vira a jogada para Zé Rafael, dele lado esquerdo de primeira, toca à frente, Luan, dá Rony, limpou, levantou pro gol de cabeça, Cid Martira, ela volta fora da grande área com o atacante Alano, ele amacia no peito, dá um belo drible, sai de dois, depois adianta a bola e perdeu, toma a frente e ganha pro Verdão, Zé Rafael recua, toca de longe, volta a bola mínima para o Everton dentro da grande área, aliás fora da grande área, com o pé do Emílio jogando aqui atrás o goleiro do Palmeiras, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Saída errada do Palmeiras, uma bola de graça para a linha lateral. Enquanto isso, no Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Placar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Goiás. Tá 0-0, Enzo Ortega. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o ABC recebe o Sport Recife, segue empatando 0-0 no estádio Maria Lamas Farati. Ataque do Verdão parado, impedimento à frente, a bola, o Goiás vai cobrar sem muita pressa, Cid Margem levanta a bola para a esquerda, atravessa com o Hugo de cabeça, Mike se antecipa, tira, dá puxeta, rasga Marcos Rocha, tenta a jogada pela ponta, menino sobe de cabeça, Zé Rafael vem na sobra, levanta na ponta para o Arthur, ele vai na jogada e comete a falta, Arthur, ele vai na bola e acaba atropelando o Bruno Santos, comete a falta sim, o atacante do Palmeiras, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 11 primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 0-0, Palmeiras e Goiás. É aquele mesmo panorama, só um time de verde ataca, o outro tá de branco na verdade, né, pois é, o Esmeraldino agora dá uma picotada, dá uma segurada normal, a pressão pelas dificuldades, deficiências, limitações da equipe do Goiás, e o Palmeiras tentando fazer o seu jogo com intensidade, com velocidade, até num ritmo melhor do que eu imaginava, mas até agora sem chance de gol, mas é aquilo que se imaginava também. Palmeiras num ataque, o Goiás na defesa, o plano inclinado aqui para o gol sul, o antigo gol das piscinas do Palestra Itália.
Jogada no meio campo aqui atrás do Oliveira, domina, já tá amarelado. O pendurado fez uma falta e já ganhou um amarelo. Toca na direita, Sidmar, toca por dentro do meio campo, toca a bola para Guzo, Guzo volta, Sidmar, a William Oliveira, aberto na meia direita, 11,5 primeiro tempo, vira para direita, Alano, trava Piqueires, a bola espirrada, volta William Oliveira de primeira, toca na minha esquerda, atravessa Anderson Oliveira, passa à frente, lateral Hugo, pede a ponta, Anderson Oliveira, limpou Marcos Rocha, bateu pro gol, ela bate no bumbum do Gustavo Gomes e vai para fora. Na jogada individual do atacante do Goiás, ganhou o escanteio, o Esmeraldino agora na esquerda, Miliose. Para conseguir o primeiro escanteio do jogo, numa boa jogada do Goiás, que rodou a bola do lado direito para o lado esquerdo, encontrou o Anderson Oliveira, que limpou, bateu pro gol, a bola desvia e vai para escanteio, vem bola para a área do Verdão. Dois ali próximos da cobrança. Morelli dá uma cochichadinha, conversa alguma coisa com o Hugo. 12 minutos e meio, primeiro tempo. Para a grande área, os grandões. Sidmar, Brunello, gigante, João Magno tá lá. O Everton posiciona ali a sua defesa. Hugo, escanteio. Pé esquerdo fechadinho para Sidmar. Cabeceia a bola, atravessa a grande área, cai do outro lado. Disputa na marcação. Opa, usou o braço. Bruno Santos fez a falta. Ele comete a falta. Tem Marcos Rocha. Falta pro Verdão cobrado. Pro Palmeiras. Ih, rapaz, caídos aqui na grande área. Dois jogadores do Goiás. Fogo, amigos, os caras se esborracharam sozinhos, Miliose. Exatamente, me parecem os próprios Sidmar com o Bruno Melo. Parece que a dupla de zaga do Goiás tentou cabecear a mesma bola e acabaram acertando um a cabeça do outro. Os dois vão se levantando. Vamos ver quem levou a pior. Parece que foi o Sidmar, que vai sendo atendido ainda no gramado. Canhão. Venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 13 minutos, primeiro tempo. Por enquanto o placar de 0-0 continua caído, vai se levantando agora. O jogador do Goiás, pelo menos está tentando sobreviver. Departamento médico em campo, está observando o seu Sávio Pereira Sampaio, para ver se os caras não estão fazendo cera a essa altura. Tem um princípio de baia que você está ouvindo, ó. O Marcos Mesquita com o sonzão Bandeirantes mostra para você. Mas acho que não é cera não, a trombada aconteceu. Se levanta agora o João Magno, pronto, sobreviveu, ok, tá tudo certo. Volta pro jogo. 13 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, Everton vai lá, reclama, dizendo que o árbitro vai ter que acrescer. Calma, o Everton vai reiniciar o jogo, Sávio Pereira Sampaio. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Everton Marcos Rocha para a direita, marcado pelo Anderson, toca no meio, Flávio Lopes calcanhar, belo passe, onde vai na bola de cabeça, rebate, Bruno Melo cometendo falta. Ele sobe e atropela, pega na nuca do Rony em Soler. Faz aquela proteção, como você bem destacou, né, Canhão? Ele enfia o braço na nuca do Rony e empurra ele na direção do gramado para se proteger da queda. Falta bem marcada pelo Sávio Pereira Sampaio, o Palmeiras tenta descer. 14 minutos e meio, primeiro tempo, abertura feita lá do esquerdo, Piqueires desce no apoio, se adianta pela ponta, Arthur pede na meia de primeira, volta Piqueires, passe é forte demais, a bola vai para fora. Linha lateral, reverso de graça, o Goiás é quem vai cobrar. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada, vai estar tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brigou. Mauro Bet 14,5 e o jogo 0-0. O Goiás está na dele, né, Mauro? Encolhidinho, esperando uma bolinha ali na frente. Com certeza. E o Palmeiras começa a errar os passes, ainda tem essa questão da adaptação do Arthur pela esquerda. A qualidade, tem qualidade, a Safo deve se adaptar, mas não é a mesma coisa dele pelo lado direito. Evidentemente, Dudu faz muita falta, ainda que a falsa do Baixola não fosse a melhor com a camisa verde. 15 para as 10 da noite, você ouvindo o quinto sinal, Bandeirantes marcando. Gabriel Menino na direita, Flávio Lopes fecha aqui, mais ao fundo da jogada. Marcos Rocha levantou no gol, tenta a defesa, tira desviada, voltou o Alano, ajeitou para trás. Zé Rafael de frente, bateu pro gol! Tadeu defendeu! Uma bola espirrada do jeito que se ofereceu. Um canhão para a sorte do Tadeu, foi em cima dele, Soler. E o Zé Rafael perseguindo o seu primeiro gol nesta temporada de 2023. Ele que chegou ao Palmeiras como meia esquerda, deu um passinho para trás, virou segundo volante, agora é o primeiro volante do time do Palmeiras, ainda não marcou na temporada. Estamos em 15 de setembro, não fez um gol, é isso? Só no coletivo. E joga muito. Mas, pois é. Mas até como ele tá, como o Cico tá. Mas não é dele menos. Também, né, Mauro? Não, é nessa função menos. Alano para a grande área, a bola vem na esquerda, Hugo, passa pelo Mike, já tomando, o Goiás ataca, domina Hugo, Mike em cima, ele vai tentar achar um escanteio, chuta, ela bate e Mike sai direto, linha lateral, arremesso, ataque do Goiás na esquerda, motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo, Goiás aperta a abertura feita, toca atrás, Hugo, rebate a jogada, volta para Morelli, dele até o William Oliveira, que lança a bola para trás, outra vez ainda, fecha Morelli, desmarca-se na meia, pede o Anderson de primeira, Hugo, bela bola no fundo, Anderson domina, vem fechando com ele, marcado, lado esquerdo, tá na área, rolou pra trás, bateu mal na marcação, Guzo, ela vai pra fora! Pega
perde a chance, Rafael Guzzo. Tava livre na meia-lua da grande área. Ela acertar o chute, a bola saiu esquisita. Ele parecia ter um liquidificador no pé, Bruno Milhose. E se aproximou muito, já viu o placar agora Goiás nessa jogada do Anderson pelo lado esquerdo, fez uma boa dobradinha com o Hugo. A bola chegou limpa pro Rafael Guzzo na entrada da área, mas parece que a bola pega ali no pé de apoio e sai espirrada. Tiro de meta, segue 0-0 no Allianz Parque. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 17 minutos, é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada no Allianz. Palmeiras e Goiás. Segue 0-0 Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série B já encerrado, Vila Nova empatou com Ponte Preta por 1-1 no estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga Canhão. E você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil. Futebol é Bandeirantes, bola para fora de graça. Sim? Só pra gente ainda destacar, né, o fato do Zé Rafael ainda não marcou nesse ano de 2023, mas dos jogadores do Palmeiras que estão em campo, ele é o terceiro com maior número de gols com a camisa alviverde. O Rony tem 59, o Gomes tem 33 e o terceiro colocado na lista da noite de hoje é o Zé Rafael com 22. Não estou criticando, estou até achando estranho pela bola que ele joga, né? Pela qualidade que tem, né, Mauro? Sem dúvida. Claro que é uma função, como bem destacou o Soler, ele era 10, virou 8, virou 5, mas mesmo assim ele chega bem, como nessa chegou e bateu, e o Tadeu, aliás, o ótimo goleiro, foi bem na bola. Falta marcada, Mike tomou um tranco, vão para a grande área, Gustavo Gomes e Luan. Ó, só um deles, hein, Soler? Ó, os dois. Os dois já se aproximando da área, o Luan tá vindo aqui mais por trás, mas bateu rapidinho. Cobrada curta para menino, levanta, bola alta para a grande área de cabeça, rebate atrás do Bruno Santos. Piqueires devolve na grande área, de cabeça toca à frente aqui na ponta, tira João Magno, toca pro alto, essa bola disputa Morelli, cai na ponta pro Anderson, arma o contra-ataque, dá o bico na direita, a bola muito forte pro Alano, domina, marca por Piqueires, fica no chão, Anderson tomou uma porrada no meio campo, vantagem Goiás, recua a jogada, vira para Guzzo, Guzzo toca, para fora, bate Bruno Santos para ser atendido aqui no meio, Alano, e quando ele chuta o companheiro se levanta, que beleza. Ele olha para Alano, muito bom, Alano, valeu, sensacional, me ajudou muito. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 19 minutos, 19 de jogo, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada no Allianz. Palmeiras e Goiás. Tá 0-0 Enzo Ortega. Chegando aos 45 minutos do segundo tempo, Cuiabá e América. Detalhe para Danilo Avelar, que foi expulso direto após subir o pé e atingir Matheus Alexandre na cabeça. Guzzo domina a jogada pelo meio, já foi desarmada, a marcação do Verdão se antecipa, ajeita no peito para Lopes e perde a bola. Deve que tira Bruno Melo, a bola voltou na esquerda, Piqueires insiste na jogada, Arturo prepara a bola, vira na cabeça, concentra a jogada pela ponta, faz um belo drible, ganha bem, olhou para a área, Rony fecha, toca Piqueires no fundo, Piqueires cruza a bola, bate na orelha do Bruno Santos e vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Verdão na esquerda, Piqueires vem para fazer a cobrança, 19,5 o primeiro tempo com 0-0. Pede Arturo, ele prefere o passe ao lado, vira a jogada para Zé Rafael, que toca Piqueires, que vira pela linha direita, a bola para Arthur, tomou pressão e perdeu a bola para João Magno, toma a frente o William Oliveira, toma, dá pro Anderson, Arthur insiste, não pega, Anderson tira, levanta a bola com Bruno Santos, toca na ponta de cabeça, tira para fora Luan, vai bem, se antecipa e bota o cabeção, manda dessa bola para fora pela linha lateral, arremesso a defesa Goiás na direita, na hora de fazer a troca do fluido de radiador, o fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 20 minutos e meio, é o primeiro tempo. Valendo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Allianz, Palmeiras, Goiás empatam em 0-0, Enzo Ortega. Chegando aos 45 minutos do segundo tempo da Copa Paulista, o 15 de Piracicaba vai eliminando o Juventus, placar agregado 3-0. Saída errada no Verdão, Marcos Rocha vai lá, ela bate no Anderson, volta na ponta, vai menino, ganha, Anderson Oliveira, Mike vai depois, comete a falta, Mike. Dá um toquinho pro lado, derruba o atacante do Goiás, o jogo está parado aos 21, primeiro tempo 0-0. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente.
Vem Goiás para cobrança de falta. Vem Bruno Melo numa velocidade. Vai cobrar falta na esquerda na sua defesa. Anderson encostou. Ele falou: não, vou levantar para frente a bola. Dá um bico para João Magno. Sobe na trombada. O centroavante, a bola passa por ele. Fica para o Everton dentro da grande área. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras. Entra em cena o Fortaço. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos. Os Fortaços que constroem o Brasil. Bola que tá na marcação com o time do Goiás para Tadeu, goleiro pé direito, levanta Roniek dando aquela fungada, levanta Tadeu, bola na ponta direita para João Magno, passa por ele, disputa Piquerez na trombada, João Magno é grandão, protege bem, toca por dentro a jogada para Morelli, fica na meia, bola muito forte, passa pelo Anderson, Marcos Rocha corre, aposta em corrida, Marcos Rocha manda a bola para fora, desviada do Anderson, é lateral, defesa Palmeiras é na direita, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Marcos Rocha, defesa do Verdão para a direita, recua, volta a bola para o capitão Gustavo Gomes, que entrega na grande área para o Everton, na pequena área, para cima João Magno, entrega o Everton, dá Luan, tomou pressão, belo drible, escapa bem do Rafael Guzzo, toca na direita a bola, vira para Marcos Rocha, que entrega a bola para Gustavo Gomes, levanta o pé, toca na ponta, a bola para Flaco Lopes de cabeça, ele toca para fora pela linha lateral, Flaco Lopes, cai no pé do Abel Ferreira, que até tentou dominar, mas não conseguiu, essa bola vai para fora. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas e internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Metade na metade, 22,5 o primeiro tempo, 0-0 para Palmeiras e Goiás. Troca passes do Goiás, bola aberta meio campo com o Morelli, domina pela meia direita, camisa 40, dá no meio pro Anderson que recua, começa atrás com o zagueiro, Bruno Melo domina lá do esquerdo, passa pelo meio, sai do Flaco Lopes, o que também não é muito difícil não. Toca na meia, vira para João Magno, toca no meio pro Anderson que devolve a bola, ele com o zagueiro Bruno Melo, um pouquinho mais à frente, ele vira jogar a tabela, lança pelo meio, toca para Guzzo, Guzzo lá do esquerdo, tenta a frente, o passe, o Mike por baixo, falta. Que chegada do Mike aqui na ponta. Uma rasgada em cima do Hugo Milhose. Quase aplicou uma tesoura agora o Mike, porque ele tirou a perna no finalzinho do contato, por isso derruba e nem reclama muito ali o Mike da advertência que recebe ali do juiz. Agora, falta perigosa, Hugo mesmo vai para a cobrança e os zagueirões do Goiás já estão na área do Everton Canhão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. É falta para o Goiás bater na esquerda. Hugo vem para fazer cobrança, vai colocar na grande área. Lá dentro, Sidmar Bruno Melo. Lá dentro, João Magno também. Alano e Anderson Oliveira. Hugo para fazer cobrança no apito, você ouve a autorização do árbitro. Hugo para a bola, levantou para o gol de cabeça, rebate a defesa, a bola cai fora da grande área para a direita. Bruno Santos acompanha a bola, vai no fundo, se apresenta para marcar a jogada, protege a bola, vai para fora pela linha lateral. É só arremesso, ataque do Goiás aqui na ponta direita, com 24 no primeiro tempo, 0-0. Para fazer cobrança, Bruno Santos vai colocar na grande área, acho que vai colocar na grande área, encosta e pede a bola ao lado. O Morelli vai colocar na grande área e tomar grande distância. Bruno Santos, 24 no primeiro tempo, 0-0. Arremessa do ladinho no peito, devolve a jogada, Alano contra vez com o próprio Bruno que recua, toca do lado do Ian Oliveira, levantou no gol, bola muito alta, João Magno cabeceou para fora, ela vai à esquerda do gol, sobe bem com seus 8 metros de altura, mas manda para fora o centroavante do Goiás, hein, Milhose? 1,95 m, muito alto o centroavante João Magno, que veio do futebol de Luxemburgo, jogava no Dudelange, reforço do Goiás essa janela, Canhão. 24 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Verdão de novo aqui atrás, jogando a bola com o zagueiro Luan. Passa Piquerez, volta com o passe na ponta esquerda. Piquerez já domina, fecha Arthur por dentro, toca ao lado Piquerez, já bate a bola para Zé Rafael. Na direita, Marcos Rocha, mais à direita, Mike. Marcos Rocha na coxa, enfia pelo meio, Flaco Lopes de cabeça, não toca, rasga o zagueiro, levanta essa bola, Bruno Melo, dá um bicudo, sobe de cabeça, Flaco Lopes ganha. A Rony na área, ganhou, bateu direto no gol. Tadeu, sensacional, está gol. Sobra a volta aqui atrás com o Morelli, na grande área, disputa a marcação, Flaco Lopes sai no ombro, cai Morelli, arbitragem da falta, apareceu só ser no ombro a disputa. Mandou um canhão pro gol, Rony. Tadeu salvou a pátria do Goiás, Soler. E foi muito inteligente na origem do lance o Flaco Lopes. Ele ganha no alto do zagueirão Bruno Melo e deixa na medida pro Rony, que enche o pé direito na bola. O Tadeu faz uma grande defesa e na sequência caiu a pita o Sávio Pereira Sampaio. Você falou, Canhão, ombro a ombro, mas o Sávio não viu isso aí não. Na central técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins com Rafael Palmeira. Na mesa de som marcando. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Fechamos 26 aqui, primeiro tempo. Placar da Bandeirantes, ó, na grande área, o Alano, dominou o pé direito, bateu. O
Everton espalmou, se levantou e pegou. Que perigo essa jogada. Alano bateu de primeira, combate pronto, maravilhoso. O Everton defendeu, já vai com pressa, entrega a bola para Marcos Rocha pela linha direita, sai atrás jogando o Palmeiras. 26 aqui, primeiro tempo. Enzo Ortega 0-0, Palmeiras e Goiás. Pelo Brasileirão Série B, o ABC segue empatando com o Sport Recife aos 27 minutos do primeiro tempo. Canhão. Futebol é Bandeirantes. Você no Band Play ligado com a gente, não importa onde você está, não importa onde você esteja em toda a galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sai jogando Marcos Rocha, inverte a jogada, o passe é muito mal feito, rebate atrasalando, toca à frente, a bola volta sendo o Palmeiras com o lateral, aliás, zagueiro Luan, passa Flaco Lopes, levanta o braço, não pede, não passa à frente Luan, toca Brandil, jogada para a meia direita para Marcos Rocha, que dá na ponta com o menino, que toca a bola para Marcos Rocha, pela meia direita Zé Rafael, de costas da marcação feita com William Oliveira, abre a jogada para Luan na meia esquerda, levanta na grande área a bola para Mike, Hugo de cabeça se antecipa e bota para a esquerda. Que bolaça do Luan, ele é bom nisso, né, Soler? É muito bom nos lançamentos, o camisa 13 do time do Palmeiras, e agora foi melhor ainda o Hugo, que toca de cabeça, manda para fora, escanteio pro Verdão, Arthur Pequenhoto no córner. 27 minutos, primeiro tempo, Verdão manda todo mundo para a grande área, 0-0 o jogo no Allianz. Arthur, pé esquerdo, fechadinho, Tadeu de soco, tira a bola, sai da grande área, pega a sobra para bater menino, mas não chuta, toca do lado, a Marcos Rocha que abre a bola para a meia esquerda, Piquerez lá de longe, domina para a direita, bem aberto, Arthur fecha aqui, amassinha no peito, põe no chão, levantou na grande área, bola de cabeça, rebate, o zagueiro Bruno Melo levanta para fora da grande área, só dá Palmeiras, menino pega a sobra de volta, lança jogada para a ponta direita, Arthur fecha aqui, Marcos Rocha passa, Arthur cortou, levantou a cabeça, levantou na grande área, Rony desviou de cabeça, ia ficar com o Flaco Lopes, a defesa dizia, sai Tadeu de soco, tiro da grande área, Arthur vai dar falta no Tadeu. O Tadeu é quem sai em disputa com o Mike, que está simplesmente querendo espaço, brigando pelo espaço. Essa é aquela famosa, vou marcar para não me lascar, né, de gol hoje na Bandeirantes. Ei, Soler, era isso, vamos marcar logo, né? Pensou o seu sábio. Vai que entra depois no cruzamento, aí não vai se complicar, né, Soler? Exatamente, né? E carrega o escudo FIFA, isso que é o mais bizarro de tudo, pra gente ver que na arbitragem brasileira o escudo FIFA e nada é a mesma coisa, né, Canhão? É que você é muito mais jovem que eu e o Mauro Betti, mas Que há muito elegante tempo também. esse escudo FIFA não significa excelência, né, Mauro? Não, tá longe disso, né? E aliás, não só no peito de árbitro, outras coisas. E deu uma melhoradinha o jogo, o Palmeiras deu uma chegada, Goiás deu outra, Palmeiras melhor, mas é aquela coisa, o Flaco Lopes tenta fazer a função do 10, mas tá mais como um outro 9, ao lado do Rony, espetado o Arthur pela esquerda, enquanto tá pela direita vai melhor, o Mike tá bem, enfim, é quase que um 4-2-4 do Palmeiras, muita gente à frente, mas pouca criatividade, mas o jogo deu uma animadinha dos dois lados, Rogério. Mike na direita, Hugo travou, espirrada a bola, voltou na esquerda pro Anderson. Tem Gustavo Gomes, Mike toma dele sem fazer a falta. Já lança Gabriel Menino, belo drible, sai do William Oliveira. Olha, espera alguém de verde, bate, ela bate no William, volta para Menino, trava o William Oliveira, insistiu, Menino perdeu a bola. Rafael Augusto toma, dá no meio, João Magno, saiu Everton do gol. A posição era legal do centroavante. O Bota vai parar o jogo agora porque teve uma porrada no Rafael Augusto e tem cartão pro jogador do Palmeiras que bateu nele. Quem é, Soler? Flaco Lopes, camisa número 18 do time do Palmeiras, estava pendurado e não vai enfrentar o time do Grêmio no próximo dia 21. 29 minutos e meio, primeiro tempo. Mauro Betting comenta na Rede Bandeirantes de Rádio. E o jogo, Mauro, por enquanto 0-0, Mauro. Jogo 0-0, deu uma melhoradinha, tal, lance lá, lance cá, mas mais bolas espetadas, espirradas que deram numa chance do Palmeiras e outra do Goiás. É pouco. O Goiás faz o seu jogo, normal, dentro das suas limitações, consegue segurar o Palmeiras Allianz Parque com meia hora de partida. E o Palmeiras ainda pouca alternativa. Um lance só é muito bom. Em Brasília, 10 da noite em ponto. Marca o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Por enquanto, o placar do jogo é 0-0. No Allianz, a bola rola, o relógio não para. 30. Primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, 0-0. Palmeiras em Goiás, Enzo Ortega. Encerrado na Arena Pantanal, o Cuiabá empata com o América Mineiro 2-2. América que continua na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Rogério,
Tá aqui na grande área lançado, o pé direito envia essa bola pra ponta, direção de Alano. Os Piqueires vai dar bate na cara do Alano. Espirra, ele espera João Magno que não vai cair lá atrás aqui. Vem na bola, Zé Rafael recua, Gustavo Gomes que volta na grande área. Dá para o Everton, tomou pressão do William Oliveira. Toca o Everton na ponta, essa bola pra Mike. O Gudizinho de cabeça, a bola vai pra fora. Em lateral, ataque do Palmeiras aqui na ponta direita. É o time Bandeirantes em campo nessa noite, com Palmeiras e Goiás. Gabriel Modesto nas redes sociais, com Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Sai jogando aqui atrás o time do Palmeiras com o zagueiro Gustavo Gomes. Dele no lado esquerdo para Luan. Luan já domina, vai para frente, passa pelo meio do campo, passa na meia, Arthur levantando o braço. Luan prefere o passe, abrindo jogada para a meia direita, para Marcos Rocha. Bate direita, forte demais, a bola para Mike, não pega, ela vai para a linha lateral. Mike se esforça, cai sentado, essa bola vai de graça para fora. Em lateral para o time do Goiás agora jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 31,5 o primeiro tempo. Gustavo Gomes de cabeça, disputa, joga de bola para fora, marcado por João Magno. Toca para fora o capitão do Verdão, arremessou lateral Goiás, é quem cobra. Torcedor do Verdão, tá ligado? Alô, Wilson Cavenaghi. É palmeirense, ligado na maior rede de rádios do Brasil. 32, primeiro tempo, arremessou lateral, cobrado de cabeça, Mike dizia. Fica no meio, Arthur, tenta o passe, a bola bate no zagueiro, Sidemar espirrada. Flaco Lopes vira para menino, na esquerda. Piquerez, tem um buraco na defesa. Alano volta para marcar agora. Alano, primeiro na ajeitada horrível do Piquerez. Ih, rapaz, sobrou um pé do Piquerez. Pelo jeito que o Alano caiu, acho que ele volta só em setembro do ano que vem, hein, Solé? Parece que tomou ali uma voadora do Piquerez, mas foi bem aqui na minha frente, caiu. Na hora que o Alano, ele dá um bico na bola, o Piquerez, ele está no movimento de caminhada, e sem querer ele acabou pisando no pé do Alano, que agora parece que foi esfaqueado, né? Marcos Mesquita mostrando pra gente o ambiental aqui do Allianz Parque. Torcedor do Palmeiras vaiando, declara essa encenação do Alano, que é lá, ó, tá vivinho da Silva, tá de pé, 32,5. Bola meio campo com Gustavo Gomes, marca João Magno. Gustavo Luan que volta, bola para o Everton. E tem torcedor do Goiás aqui também. Torcedor do Esmeraldino aqui. Rapaz, é o Theo José sentadinho no canto ali, Mauro Betti? É ele, não é? Pelo tamanho é. Beijo, verdade. Ele tá de pé ou tá sentado, Mauro? Tá na mesma. Então o cara do nosso lado aqui é a mesma coisa também. 33 minutos, arremesso lateral para Marcos Rocha fazer a cobrança. O Alano, é o Daverson do cara. Tô revendo a imagem aqui, cara, e é a segunda dele no jogo, hein? Anota a placa. Marcos Rocha na direita, para trás essa bola, remessa na entrada da grande área. Luan quem domina, põe lá no meio de cabeça. O William Oliveira rebate, a bola volta no meio. Pega o rebote aqui na meia esquerda, Zé Rafael. Passa na grande área, levantando o braço, Gustavo Gomes. É a bola para ponta, para Luan, bateu na grande área, a bola rasga a defesa. Sidemar tira a bola, vai no ataque do Goiás, não tem ninguém. O Everton jogando com o pé, domina aqui na entrada da grande área. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 34 agora domina Piquerez, com a jogada, volta pelo meio campo, tabela curtinho para Zé Rafael, dele para Arthur que devolve a bola na esquerda, para Piquerez, no fundo, marca Alano, toca ao lado, passa a bola pelo Arthur, pede, tira João Magno, toca a entrada na grande área, o William Oliveira para Guzo, tomou pressão do Gustavo Gomes, rebate a bola Morelli, vira para o Anderson Oliveira, aberto lado esquerdo, marcado pelo Mike, enfia no meio para João Magno, ele com o Luan, pé não cumprido no João Magno, Luan primeiro, chega e se antecipa e volta a bola para o Everton, domina na grande área, com o pé, já sai jogando com Gustavo Gomes, com 34 no primeiro tempo, 0-0, Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Próximos dos 35, 0-0 aqui atrás, joga o time do Palmeiras. Abertura feita, vem Luan para Gustavo Gomes lá do esquerdo. Piquerez encosta, Arthur fecha ao lado. Rony sai da marcação e vai lá na esquerda. Não toca para ele a bola, Piquerez. Prefere na meia jogada para Zé Rafael, que vira a bola para Marcos Rocha, ainda pela meia direita, ataque do Palmeiras. Com quase 35, tá enroscado o jogo pro Verdão. É ganhar ou vencer aqui, para brigar ainda e sonhar com o título, para encostar no Botafogo. Diferença agora de 10 pontos pro Botafogo. Toca Gustavo Gomes, lado esquerdo para Piquerez, que vira a jogada para Zé Rafael pelo meio do campo, ele rebate a bola, atravessa da direita para Marcos Rocha, que está olhando não sei para onde, volta Marcos Rocha, pega a bola e vai jogar, 35 primeiro tempo, de primeira Gabriel Menino, Flaco tomou um tranco por baixo, é falta nele, a arbitragem dá vantagem para o Palmeiras, toca Marcos Rocha com o Menino outra vez, tenta a jogada, dá uma caneta no Anderson, dá a bola para Flaco Lopes, foi desarmado, Morelli manda essa bola para fora, direto para a linha lateral, e vem arremesso pro Verdão, Menino já arremessa, correu para a grande área, Gustavo Gomes, 35,5, vira Marcos Rocha, jogada com o Luan, Gustavo Gomes fica na
na entrada da grande área, esperando que alguém levante essa bola lá pra dentro. Pra Marcos Rocha, toca na esquerda, agora vem com Piqueires, agora dá pra levantar, domina, lado esquerdo, levantou na grande área a bola, Flaco Lopes de cabeça, uma casquinha, mandou para fora. Direto, linha de fundo, tomou uma enquadrada no Gustavo Gomes ainda, Soler, o Flaco Lopes. Porque o Gustavo Gomes estava inteiraço nessa bola, e aí o Gomes deu pra ouvir daqui que ele gritou, tchau! O Flaco não ouviu, testou na bola e ainda trombou no Gustavo Gomes, que voltou irritado. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 36 é o primeiro tempo. Palmeiras recupera a jogada, saída errada do time do Goiás. Zé Rafael, meia direita, menino. É bom, chutador. Levantou na grande área, bola, tiro. O zagueiro Tite demorava, rebatida, volta aqui atrás do William Oliveira. Domina, é marcado, tira, sai do Flaco Lopes. Dá na fogueira, bola pra esquerda. Piqueires tomou do Rafael Guzzo, vai no fundo. Alano cerca. Piqueires contra dois, girou com empurrada, é falta. Sabe, não tira, defesa, corta mal. Voltou pra Zé Rafael. Levantou no gol pra Rony de cabeça. Tira Bruno Santos, a bola reboteada, voltou João Magno no peito. Zé Rafael se antecipa, rasga no meio, Moreno manda a bola pra fora pela direita. Ela vai correndo e vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, ataque do Verdão. São 36,5 o primeiro tempo. E o placar Bandeirantes aqui. Enzo Ortega, Palmeiras e Goiás está 0-0, Enzo. Amanhã também pela 23ª rodada do Brasileirão Série A, Clássico Carioca. O Vasco recebe o Fluminense, Canhão. Mike na direita, levantou pro gol, desvia, a bola vai em Hugo, tocada direto para a linha lateral. Amanhã estaremos em Vasco e Fluminense às 4 da tarde. Clássico Carioca na sequência do Campeonato Brasileiro. Marcos Rocha para fazer a cobrança de arremesso lateral. 37, arremessa atrás no peito, menino, devolve a bola para Marcos Rocha. Tomou pressão, levantou direto por cobertura, Tadeu acompanha, ela vai para fora. Ô, bola perigosa, hein, Soler? É cruzamento muito forte do Marcos Rocha, mas ela passou lambendo o travessão do goleiro Tadeu, que só acompanhou, em tiro de meta a favor do arqueiro e capitão do Goiás. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abraço, uma conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Bola cá atrás, o time do Palmeiras, volta Zé Rafael, já recua, toca do lado, toca para o Everton na grande área, pé direito, dá um balão, tira essa bola e bota para frente, Rony vai de cabeça, toca o William Oliveira, toca a defesa, rebate na marcação, espirra no meio, vem Luan, de primeira, vira a bola para Gabriel, menino compete, ele escora atrás e volta a bola para Marcos Rocha, 38, primeiro tempo com 0-0, toca no meio, jogada Marcos Rocha, passa pela marcação, volta, Arthur não pega, toca a defesa, volta na ponta para Hugo, levanta na frente, ninguém do Goiás, sozinho Gustavo Gomes ajeita a casa e vai jogar, e o jogo em Mauro Betti, em 38, primeiro tempo, seu Mauro, 0-0. Não tá legal não. Não tá legal não. Uma chance pro Palmeiras, uma do Goiás, Palmeiras pressionando, apertando, errando de novo passe. Eu não quero dizer que a data FIFA prejudicou, mas tá prejudicando. Mas não é só isso não. 38,5 de graça, essa bola para Tadeu abraçar tranquilo dentro da sua grande área. Já tem João Paulo Capelanes de volta no intervalo pela Bandeirantes. Tadeu levanta a bola para o ataque de cabeça, disputa a marcação, tira Zé Rafael. Rony corre atrás da bola, evita que ela saia. Tentou uma jogada com efeito e ganha bem, mas toca a frente. Tomou um pontapé do William Oliveira, arbitragem não pega a falta. Toma Alano na direita, essa bola vem João Magno, tá na área isolado, marcado pro Luan, limpou, rolou para trás da bola. Vem Anderson, faz o corta-luz, não tem ninguém. O Everton sai do limite da grande área para pegar Biriose. Agora uma boa jogada de João Magno, que escondeu essa bola, conseguiu girar para cima do Luan e cruzar rasteiro, mas o Anderson achou que tinha alguém passando atrás dele, não tinha ninguém, ficou fácil pro Everton fazer a defesa e o Palmeiras vem pro ataque. E vem Verdão na direita, Flaco Lopes carrega a bola, Mike encosta, Flaco Lopes deixa para Mike, 39 primeiro tempo, 0-0, nada interessante pro Palmeiras, inverte Marcos Rocha, dá na esquerda Luan, Piqueires aberto na ponta, levanta o braço, Luan olha para a esquerda, olha para a direita e bate a bola pro meio campo, dá Gustavo Gomes, que vira a bola para a meia direita com Gabriel Menino, perde Flaco Lopes, o menino, sai do Monelli, enfia no meio, Rony pivô, trava a defesa, tira aqui atrás da marcação, consegue no Bruno Melo, volta Marcos Rocha de longe, entrega para o Everton que domina com o pé no limite da grande área para jogar. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Rony com o peito atrás, escola menino, limpou, perna esquerda, bateu no gol, Tadeu, defendeu, na bola que veio de longe pro Rony, posição legal do Rony no peito, escorou, menino cortou para canhota, ela sai quicando, o Tadeu encaixa, Soler. Jogadinha bonitinha, né, Canhão? Lançamento na medida do Luan, o Rony ajeita no peito como se fosse um jogador de
futevôlei, só que aí o Gabriel Menino trouxe pro pé canhoto, que não é o bom, bateu fraco dessa vez na bola, Tadeu faz tranquila defesa. Guzo na esquerda, Morelli, Goiás na área, bateu pro gol, desviada em Menino, essa bola vai pra escanteio, Goiás vai chegando, vai dando a beliscadinha de vez em quando, Minhozzi. Mérito pro menino que acompanhou até o último instante o ataque do Goiás, conseguiu desviar essa bola pra escanteio, senão vinha perigo, bola pra área, pro grandalhão do João Magno que já estava posicionado, mas ganha o escanteio, Rafael Guzo na bola. 40 minutos e meio, Rafael Guzo cobra o escanteio, pé direito, lado esquerdo para a grande área, os zagueiros Sidmar, Bruno Melo, João Magno fecha praticamente marcando o goleiro Everton, Guzo, na bola o Everton saiu mal, toque de cabeça pro meio, de cabeça, rebate a defesa, essa bola voltou na grande área, para Alano, bateu cruzado, toca na defesa, fica na sobra com Zé Rafael, quase o Verdão toma o gol, parecia um pebolim, bola aberta lado esquerdo, toma a frente Marcos Rocha, já vira a bola pro Arthur, pressão em cima com 3 na jogada, da Marcos Rocha, na direita, levanta muito alta a bola para Rony, ele é marcado pelo Hugo, protege o Rony, agarrado pelo Hugo, falta, o Palmeiras se salva de uma pressão daquelas e toma a falta, Rony no ataque para respirar aliviado, hein, Soler? E agora o Sávio Pereira Sampaio guarda o cartãozinho dentro do seu uniforme, porque o Rony ganhava em muita velocidade do Hugo, foi puxado pela camisa, mas o Sávio, distante da jogada, cansadão, só marca a falta e não dá cartão. Cobrada essa falta para a direita, Gabriel Menino para Mike, o Mike atrás com o Marcos Rocha, perde Menino, prefere a jogada invertida, toca Marcos Rocha na meia esquerda, passe para Zé Rafael, encosta Luan, pede Gustavo Gomes atrás, Piquerez está aberto, lado esquerdo, toca Zé Rafael, Luan, que vira a jogada lado esquerdo, a Piquerez, vai no fundo, Alano em cima dele, toca, ele volta a bola, Piquerez acha do ladinho dele, Luan domina o zagueiro, volta a bola meio campo, começa aqui atrás, roda gigante com Gustavo Gomes, vira Gustavo Gomes para Marcos Rocha, Menino pede na entrada da grande área, toca Marcos Rocha, dá para Mike, os dois abertos na direita, calcanhar, Mike vira a jogada, Marcos Rocha de primeira, bela bola para Mike de novo, levanta na grande área, a bola rebate a marcação, tira aqui atrás do Bruno Santos, a bola cai no meio campo, vem João Magno de cabeça, corta Gustavo Gomes, Mike volta, a bola aqui atrás começa com Zé Rafael, um pouco mais tranquilo, sozinho no milho, bota lá do esquerdo, sai jogando com Luan, 42, primeiro tempo 0-0, vira Zé Rafael, a bola para a meia direita, Mike fecha de frente, Rony perde a bola na grande área, Mike ponta direita, Gabriel Menino, levantou no gol de cabeça, rebate de mano, a bola atravessando Piquerez de cabeça, toca do lado esquerdo, Arthur domina, lá na linha de fundo, marcado pelo Alano, prepara a jogada, recua, toca do lado, devolve a bola, tabela com Luan, Luan levanta a cabeça, mas não cruza, dá a primeira finta, abre de volta a jogada lado esquerdo para Piquerez, cruza, ela bate em Alano e vai para fora direto pela linha lateral, arremesso o Verdão com pressa, Piquerez já pega a bola e já arremessa, 42-30, 0-0, entregando com Luan, Luan inverte a jogada, toca meia direita para Marcos Rocha com domínio, sai na marcação, belo, passe na ponta, sai do Anderson Oliveira, toca na ponta direita a bola, para Mike, levanta a cabeça, cruzou, zagueiro desvia mal, vem na primeira jogada, Rony insistiu, caiu nada, ele falta nele, seria pênalti, Alano pega a sobra, nada, Piquerez foi lá para travar a jogada com Alano em cima, Alano estica muito a bola, vem o Arthur, tira Alano, levanta a bola para a direita para João Magno correr, na frente dele, Luan chega soberano e volta para o Everton, com o Pérez jogando na entrada da grande área, CM Capital, a corretora de investimentos, com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa, abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 43, o Verdão insiste, o Palmeiras ataca, cria uma chance atrás da outra, mas está 0-0. Bola aberta com o Luan na esquerda, vira a jogada com o lateral Piquerez, Arthur se desmarca na entrada da grande área, Piquerez olha, mas não passa a bola com o Arthur, prefere recomeçar, dá a bola a Luan, o Goiás está tudo atrás, são 50 jogadores do Goiás aqui atrás, inverte a jogada o time do Verdão, Luan toca a bola para Gustavo Gomes, vai levantar na grande área a bola, inverteu na esquerda, Rony fecha, sobe de cabeça uma casquinha, passa pelo Holanda e vai para fora pela linha lateral, Piquerez brigou, mas não evita que a bola saia, finalzinho de primeiro tempo, 43,5, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, Palmeiras ataca, tá 0-0. E 0-0, né, Rogério? Uma chance do Palmeiras, uma do Goiás, duas bolas do lado. Não, duas chances, né? Teve aquela boa defesa do Tadeu ali no tiro do Menino. É pouco. O Palmeiras sente demais a ausência do Veiga, continua sentindo a do Dudu, até pelo deslocamento do Arthur da direita para a esquerda, ele não joga tão bem lá. Mike segue jogando bem, mas falta criatividade ao Palmeiras. Por enquanto, o 0-0 se justifica aqui no Allianz Parque. O Everton sai da grande área, pé direito, levanta essa bola com o Flaco Lopes de cabeça, sobe na marcação, rebate o zagueiro Sidmar, vem Morelli, William Oliveira bota no peito, sai do Mike, toca na ponta, vira jogar na Morelli, na esquerda, passa pro Anderson, Marcos Rocha vai, toca a bola para fora pela linha lateral, arremesso Goiás, ataque lá do esquerdo, 44,5, tá acabando o primeiro tempo, Grupo Souza, Lima, eficiência, em segurança e serviços, para fazer a cobrança de arremesso lateral, Hugo. Soler, a galera que estava do lado de fora, enroscada, conseguiu entrar, Soler? Conseguiu entrar, agora o Allianz Parque bem mais próximo daquela marca de 33, 34 mil torcedores por aqui.
Rony de cabeça na ponta, desviada. Essa bola volta para o Bruno Melo, zagueiro recua para Tadeu dentro da sua grande área. Às 10h15 da noite. Marca o quinto sinal Bandeirantes. Tadeu domina para a direita, levanta essa bola para a direita. Na ponta lateral, Bruno Santos. Tudo fica muito à frente, não pega essa bola. Vai chegar Bruno Santos, protege, marcada, bateu na canela dele, foi para fora. E dá-lhe bola. Alguém tem que tomar uma providência contra essa bola. Olha o absurdo que ela fez agora. Ela simplesmente chutou a canela do Bruno Santos. Onde já se viu? Não, isso o STJD não vê, Mauro. Onde já se viu? Numa emissora. Não, e nem o VAR. Nem o VAR também. Vamos a 47. A bola gritou socorro e foi embora. Piquerez na esquerda, levanta a bola pro ataque, vai puxar o Arthur. Tomou uma fungada no cangote. Opa, falta. O Lindeveira comete a falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 45:30. Mauro Betti, é o caso do seu Abel Ferreira, o centenário do dia. Trocar o time no intervalo, Mauro? Acredito que sim. Até porque tem um tal de Hendrick aí, né? Por exemplo, bota o Hendrick na esquerda, volta o Arthur por dentro, o Hendrick por dentro, enfim. Alguma coisa, o Flaco não tá legal. Ou reposiciona o Flaco um pouco mais atrás, enfim, sei lá. Mas o Hendrick é uma boa. A galera que está aqui fora do campo se aquecendo, dá aquela intensificada, né, Soler? Exatamente. Dá uma acelerada no aquecimento, né? Exatamente. Destacando que o Magu, preparador físico do Palmeiras, a todo momento conversa com o Rafael Veiga, né? Ele não está 100% fisicamente porque ele teve um quadro gripal muito forte. Então ele tá meio jururu, tá meio molenga ainda, mas é tomar, né, aqueles 2, 3 comprimidinhos contra a gripe e voltar pro segundo tempo, né? Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entra em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Bola para fora, ele vai desviar dessa bola. Toca no pé do Zé Rafael, colocada pela linha lateral. Arremesso se der tempo para o time do Goiás arremessar aqui na direita. Com o lateral Bruno Santos, que vai lá para a bola numa velocidade. Já arremessa, dá na direita a bola. Protege, ajeita na coxa. João Magno, grandalhão. Tomou pressão, vai tentar a fita aí. Caiu sozinho, se lascou e mandou a bola para fora, direto linha de fundo. E reclamou do Bandeira, querendo escanteio. Ali em cima do Alessandro Rocha Massa, não houve nada. Levanta o bração direito, Sávio Pereira Sampaio. E acaba o primeiro tempo no Allianz Parque. Palmeiras e Goiás 0-0 no intervalo da Rede Bandeirantes de Rádio. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis. Por enquanto tudo igual no Allianz Parque. Sexta-feira à noite, sexta-feira de bola rolando no Allianz Parque. Palmeiras e Goiás, os dois verdões não tiraram o 0 do placar. Mas calma, torcedor, já tem toda a segunda etapa, certamente de muita emoção na Bandeirantes. Voltando pro campo de jogo. E aí, Bruno Migliozzi, fala, Gustavo Soler, 0-0, Soler. Vamos lá, Capê, destacando o que aconteceu nesse final de primeiro tempo, né? Enquanto os jogadores do Palmeiras erravam alguns passes, o preparador físico, Magu, conversava bastante com o Rafael Veiga, jogador que teve um forte quadro de gripe e por isso ficou mais fraco fisicamente, né? Não conseguiu iniciar essa partida de hoje contra o time do Goiás, mas conversou bastante com o preparador físico e pode ser uma alternativa para o Abel Ferreira já na volta do intervalo. O Palmeiras que não marca um gol, Capê, desde o dia 27 de agosto. Pelo lado do Goiás, a equipe já vai se retirando, entrando nos vestiários do Allianz Parque. O Goiás que vai conseguindo aí o seu 9º jogo de vencibilidade, não sofreu gols e, portanto, segue com uma defesa muito sólida. Hoje mal deu chances nessa primeira etapa para o Palmeiras abrir o placar. O Goiás que tem no banco de reservas alguns jogadores conhecidos como Apodi e Matheus Babi. Quem sabe novidades para Armando Evangelista colocar em campo na segunda etapa, Capê. Boa, Bruno Migliozzi, repórter Bandeirantes, trazendo tudo do Goiás. O Gustavo Soler falando sobre o Palmeiras. Então, só para completar, Soler, em relação ao Rafael Veiga, não é nada muscular, nenhum problema, é uma gripe aí, né? Toma 2, 3 remedinhos, tá 0 bala, né, Soler? Exatamente, Capé. Agora tá dando para ouvir, né? O Rafael Veiga, ele tá, como diria o outro, meio jururu por causa desse forte quadro de gripe que ele teve, então não está 100% apto, mas agora deve tomar, né, mais um remedinho e volta para o segundo tempo. É uma das opções para o técnico Abel Ferreira. O Abel que hoje está no seu 19º confronto contra técnicos portugueses desde que ele chegou ao Palmeiras. São 18 jogos, 13 vitórias, 13 empates e apenas 2 derrotas contra compatriotas. Muito conteúdo para você aqui no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Soler volta. Bruno Migliozzi é a mesma coisa, direto do campo de jogo, direto do Allianz Parque.
Deixa eu fazer o seguinte, ô Mauro Betting, queria te ouvir em relação à primeira etapa, porque de fato, né, torcedor do Palmeiras, que foi até o Allianz Parque, já esperando uma vitória até mesmo fácil, time favorito, mas o Goiás tá organizadinho com esse técnico português, hein, Maurão? Tá melhorando bastante, eu achava que ia ser difícil para o Palmeiras e tá mais complicado, porque o Palmeiras não tá legal, porque o Goiás também tá marcando direitinho e até saiu um pouquinho. Pouca chance de lado a lado, apenas 2 pro Palmeiras, 1 pro Goiás. Não foi lá um grande primeiro tempo, mas pro Goiás tá ótimo, virar a casa do campeão e empatar. No passado, por exemplo, foi um 3-0, né, com um golaço do Mike naquela oportunidade aqui no Allianz Parque. Agora o Palmeiras criou pouco, sente a ausência do Dudu, sente o Arthur pela esquerda, o Mike pela direita faz a dele e faz bem, mas com o Flaco, e claro, a ausência do Rafael Veiga é claríssimo, né? Flaco muito enfiado, se era para jogar mais atrás, talvez mais outra opção seria interessante, e ainda ter o Kendrick entrando de algum lado, comando de ataque para não mudar muito, deixar o Rony por ali, pode até sacar o próprio Flaco, ou o Rony, se é para jogar com 4-4-2, acho mais interessante o Hendrick ao lado do Rony, enfim, há opções, há alternativas do banco para o Palmeiras jogar mais do que jogou no primeiro tempo. Ô Mauro, quem foi o melhor jogador do Palmeiras na primeira etapa, hein? Olha a pergunta de milhões, assim, cara. Quem foi bem mesmo? Não teve um cara. Na dúvida, joga pro Gomes, né? O Gomes não teve problema. Vai, exato. Melhor, Gomes, pô. Ô Mauro, você... Capê. Oi, Soler. Só pra passar aqui, eu tava observando... Daqui a pouquinho você vai observar, Soler. Já você volta observando. Para o vestiário e não voltou com os reservas. Peraí. Então essa conversa mais forte com o preparador físico deve ser um retorno do Veiga para a segunda etapa. Eu tô com o Mauro. Na dúvida é o Gomes, porque que pedaço. Não, acho que o Soler tá sem retorno também. Daqui a pouquinho a gente vai reconectar tudo certinho aí para que o Soler possa responder a gente. Então prossiga, Mauro. Que pedaço de mau caminho o Gustavo Gomes, não? Não, é o silêncio de quem concorda. Quem cala consente, né, Mauro? E muito, não, mas eu vibro pelo maior zagueiro que eu vi no Palmeiras, depois do Luiz Pereira, eu faria dupla com o Luiz Pereira fácil. Ai, Mauro Betti. Então tá bom, Mauro. Bom, só pra saber, Rafael Veiga, você voltaria com ele pra segunda etapa ou deixaria ele pra mais repousar? Sim, né? Nossa, pra ontem, né? Até pela necessidade do Palmeiras. Lugar de quem? Não, do Flaco. Do Flaco. Aí volta a ser o time titular, né, Mauro? Sem muita novidade. Basicamente. Então tá bom. Sem o Dudu ainda, é o que dá pra fazer. Tá bom. Mauro Betti, daqui a pouquinho você volta, hein? Tem alguma cabine no Allianz Parque, cabine Mauro Betting? Não tem. Tinha, antes da reforma do belo museu aqui do Palmeiras, a sala de imprensa era Joelmir Betti. Sim. Mauro Betti não tem que ter. Tem que ter alguma coisa Mauro Betti. Tem o troféu Joelmir Betti aqui. Não, tem bastante coisa que eu fiz aqui pelo Paro. E tem, aliás, um projeto que eu preciso retomar em breve aqui também, que ainda não fizemos, mas espero fazer aqui num cantinho que está escamoteado, está esquecido, mas jamais pelo Palmeiras, que é a antiga arquibancada do Palestra Itália. Depois contarei detalhes. Ô Mauro, uma curiosidade, qual era o seu lugar favorito de assistir jogo nos tempos de torcedor do Palmeiras? Exatamente esse canto aí. Era esse canto aí? Abaixo, onde hoje é o Gol Norte, onde antigamente era o gol do placar eletrônico, mais ou menos debaixo do placar eletrônico, bem centralizado, quando dava para ficar. Ali é o lugar que eu mais fiquei aqui no Palestra Itália, desde que eu vim a primeira vez em 3 de agosto de 74, até a demolição em 2010, lembrando que, claro, a partir de 1991 eu começo a trabalhar em rádio e em televisão, em 90 como colunista de jornal. Eu diria que até 91 mais ou menos, de 74 a 91, o lugar que eu mais frequentei foi a arquibancada atrás do gol, o que hoje é o Gol Norte, onde ficam as torcidas organizadas, e onde ficava então o placar eletrônico do Palestra Itália. Eu gostava do Jardim Suspenso, Mauro. Ah, é bonito. Ou como dizia um colega nosso, Jardim Suspense. Ele errava suspense por suspense, mas era a fase de fila do Palmeiras. Não estava tão errado não, viu, Capelanes? Era um suspense desgraçado. Mauro, até já, hein? Estamos aqui. É isso aí. Mauro Betti na cabine principal da Bandeirantes lá no Allianz Parque. Por enquanto, intervalo inteligente, Bandeirantes 0-0. 0 Palmeiras, 0 Goiás. Expectativa que Rafael Veiga volte para a segunda etapa. E aí, Enzo Ortega, muitos jogos movimentando a sequência da rodada de Campeonato Brasileiro, que vai até amanhã. E domingo, decisão da Copa do Brasil. Você vai curtir direto do Maracanã todo o timaço Bandeirantes lá na capital fluminense. E aí, Ortega?
É isso aí, Capê. Durante o jogo do Palmeiras, o Cuiabá e América Mineiro estavam se enfrentando lá na Arena Pantanal. Detalhe que o Coelho começou ganhando de 2-0 e o Cuiabá foi atrás. Gol de Daverson e Wellington Silva. O jogo terminou 2-2. Danilo Avelar foi expulso direto aos 32 minutos do segundo tempo por um pé alto, viu, Capê? Levantou a perna e bateu o pé direto. Pé alto, você foi amigo. Ele deu uma capoeira. Na cabeça do Matheus Alexandre, expulso direto. Pelo Brasileirão Série B, encerrado Vila Nova e Ponte Preta, 1-1. Detalhe que o Vila está em quarto lugar, né? Os primeiros 4 do Brasileirão Série B, 46 pontos, 47, e o Vila com 46 ainda, por enquanto, se classifica para o Brasileirão Série A, viu, Capê? Agora falando de jogo que está rolando no momento, ABC e Sport se enfrentam lá no estádio Maria Lamas Farati e encerrou a Copa Paulista, a quartas de final, 15 de Piracicaba contra o Juventus da Moca. O Juventus está eliminado, placar agregado por 3-0. E detalhe, quem ganhar o campeão da Copa Paulista pode escolher se vai para a Copa do Brasil ou o Brasileirão Série B, Capê. É uma boa pergunta. Essa aí deu uma polêmica desgraçada a temporada passada. Eu lembro que a CBF até mesmo no sorteio acabou colocando lá aquela situação envolvendo o Guarani, Criciúma esse ano também. A gente falou muito sobre isso ao longo de 2023. Vamos aguardar. 10h25, intervalo inteligente, Bandeirantes no ar. Na volta em definitivo, Allianz Parque para Palmeiras e Goiás, você sabe. Aqui no microfone de esportes da... Rede Bandeirantes de Rádio. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Bandeirantes. 10h31, estamos de volta em definitivo com o intervalo inteligente Bandeirantes. Temos 14 minutos de intervalo no Allianz Parque, tudo igual. Palmeiras e Goiás, os dois verdões do Brasil, por enquanto 0-0. Verdão olhando para a parte de cima da tabela de classificação, o Goiás para a parte de baixo da tabela. E a pergunta é, os times estão voltando e eu quero saber, o Palmeiras muda, Gustavo Soler? Por enquanto não, João Paulo Capelanes. Palmeiras de volta ao gramado em que a luta o aguarda sem nenhuma alteração. E o Goiás, hein? O paraíso verde plano do Brasil, como diria nosso Miltaço Neves. E aí, Miliose? À primeira vista também tem mudanças para a segunda etapa, KP. Sem mudanças para a segunda etapa, a gente também não mexe, viu, Mauro Betti? Você continua na cabine da Rádio Bandeirantes comentando, tá bom, Mauro? Sem mudanças também, já com o Rogério Assis, que também não mudou, e até era uma boa ideia se pudesse mudar. Aí eu acredito, né, Mauro, que o Rafael Veiga vai entrar ao longo do segundo tempo, né? Longe. Não, isso deve ser legal, o Goiás entrou. Aliás, o Goiás é legal, porque o Goiás chegou... Olha lá, Rogério, narra isso aí. A entrada do Goiás. É o aquecimento aqui que eles fazem na lateral, é. Legal, não é? Por isso que é interessante o treinador estrangeiro. É que a gente não consegue fazer, por isso que você está menosprezando, né? Não é, que é divertido, cara. Ficou bonito, a coreografia legal, cara. Eles deram uma voltinha, vieram pra lá, vieram pra cá. Gostei, viu, Capela? Ficou bacana. Ficou aprovado, coreografia. Né? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou passar a bola para Rogério Assis, que vai narrar com muita emoção os 45 minutos finais de um jogo interessante no primeiro tempo, mas certamente muito mais agitado na segunda etapa. O Goiás precisa pontuar e o Palmeiras na caça ao líder Botafogo. Atenção, senhoras e senhores, os 45 minutos finais a partir de agora com ele. Vai que é sua, Rogério Assis! Está tudo pronto, vai autorizar Sávio Pereira Sampaio, da saída ao Goiás, com João Magno já posicionado, tudo pronto no apito, rolando o segundo tempo no Allianz Parque. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Usa um bico no meio para João Magno, rasga atrás Gustavo Gomes, dá um bico no ataque, Rony sobe de cabeça, rebate Bruno Santos, dá na ponta, de primeira Lano, voltou, fura menino, ela bate no pé do William Oliveira, dá no meio campo Anderson, passa na ponta esquerda do lateral Hugo, o Goiás ataca início de segundo tempo, 30 segundos de bola rolando por enquanto, placar de 0-0, Allianz para variar com um grande público, numa
uma noite fria em São Paulo. O Palmeiras querendo ganhar o jogo para chegar um pouco mais perto do Botafogo, 10 pontos à frente. Hugo na ponta, lança a bola, já havia passado a linha lateral. Arremesso, bola, é bola para o time do Palmeiras cobrar. Marcos Rocha já tem a bola para começar jogando. Gustavo Gomes já está marcado. Ele arremessa na ponta para Mike. Mike de cabeça no meio. Não chega a Rony. Toma à frente o zagueiro. Rebate, tira Bruno Melo. Toca na ponta de cabeça, toca Marcos Rocha. Protege Menino. Dá Zé Rafael. Volta Gabriel Menino. Ele começa a jogada voltando na sua defesa. Toca com o zagueiro Luan, que domina e passa pelo meio campo. Já aciona Piquerez, lado esquerdo. Na área, a bola muito alta. A defesa vai na jogada no peito, domina o zagueiro. Toma a frente, ganha a jogada pela meia direita. Toca à frente Bruno Melo. Toca Luan, vai na grande área. A bola fácil para Tadeu pegar. Tranquilo, o goleiro pega e já sai jogando com as mãos. Nesse primeiro minuto do segundo tempo, 0-0. Grupo Souza Lima e Eficiência. Em segurança e serviços. Zé Rafael na bola, opa, tomou pancada, é falta, o Verdão já cobra com pressa, Gustavo Gomes já bate, lança a bola com Gabriel Menino, toca ao lado pela meia direita, vira a bola para Marcos Rocha, que recua com Gustavo Gomes. Goiás está todo no campo de defesa, Palmeiras tenta encaixar aqui um ataque, levanta Luan na esquerda, a bola passa pela marcação do Bruno, Piquerez levanta a cabeça e levanta mal para a grande área. Ele conseguiu dominar na apurada do zagueiro lateral Bruno Santos e fez isso aí, Soler. E quase me acertou aqui atrás da placa de publicidade. Pegou muito mal de pé canhoto. Agora o Piquerez, só tiro de meta para o goleiro Tadeu. Segue 0-0 no Allianz Parque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 2,5, começando o segundo tempo, 0-0. Marcos Rocha arremessa de direita, bola para Rony, toca de cabeça e manda para fora essa bola aqui atrás. Bruno Melo fica no campo ainda. Mike vai, tromba, cai Hugo, disputa, se enroscou na marcação com o Guzo, protege Mike, vai na trombada, a bola grita socorro, vai no meio, fica sobra com o Morelli, dá no meio, Alano não domina, Piquerez se antecipa e toca, dá Arthur, levanta a cabeça, cruzou na área a bola, Mike de cabeça na mão do goleiro Tadeu. O Rony fechava na marcação, tocou na mão do goleiro que já domina e já vai jogando do outro lado. Tem 3 minutos do segundo tempo, 0-0. Bola invertida para Morelli. Ele passa do lado esquerdo, vira a jogada para o Anderson Oliveira. Tomou uma prensada, cai sozinho o Mike. Espirrada, volta Flaco Lopes. Belo drible do Flaco Lopes. Sai do Anderson, volta Mike. Mike recua. Começa a trata a jogada. Zé Rafael domina aqui atrás com o Palmeiras. 3 minutos 15 segundos do segundo tempo, 0-0. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Marcos Rocha, ataque do Verdão, vira a jogada para Mike, tudo isso na direita, ataque do Palmeiras com 0-0. Mike recorreu o campo, volta a bola com Gabriel Menino, ameaça levantar na ponta esquerda, agora toca mais do lado, vira a jogada, pé esquerdo, dá Luan, Luan domina a bola, que recua, toca Gustavo Gomes, Marcos Rocha se posiciona livre, sozinho, domina, recebe, caminha, vem com ela, quase 4 do segundo tempo, 0-0, e jogada errada, sobra, voltou na ponta para o Anderson Oliveira, toca na ponta para João Magno, forte demais, ele evita que com o calcanhar, que a bola saia, toca ao lado, vira para Guzo, Guzo de volta a bola para o Anderson, que dá de volta para ele, posição legal, Anderson Oliveira tá na área, limpou Luan de frente, se enroscou na marcação, insistiu, tomou, sem fazer a falta, o árbitro sem fazer a falta, vírgula, marcou a falta o Sávio Pereira Sampaio, o Palmeiras deu essa bola pro ataque do Goiás agora, Bruno Miliose. Num erro de marcação e quem achou o buraco na defesa foi o Guzo, uma boa pifada para o Anderson, que depois de limpar a marcação, puxa a camisa do Gomes, Sávio estava muito perto da jogada, marca a falta, reposição para o Verdão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 0-0, 4,5, começando o segundo tempo no Allianz para Palmeiras e Goiás, valendo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bola aqui atrás com Gustavo Gomes, que toca do lado para Marcos Rocha, que vira a bola para Zé Rafael, que devolve ela para Marcos Rocha. Na direita, Abertão, quase que fora do campo, Mike levanta o braço, inverte Marcos Rocha, toca Luan aqui, lado esquerdo, tomou pressão do Morelli, belo drible, sai bonito Luan, dá aquela primeira jogada por dentro, sai da marcação, inverte a passada, vira para Marcos Rocha, dele para Zé Rafael pela meia direita, Mike dispara pela ponta, Zé Rafael prefere o passe de volta para Marcos Rocha, na grande área, Rony, Flaco Lopes, para Mike de cabeça na ponta, bela bola para Menino, põe no peito, tomou um tranco, caiu, nada de falta, ela foi para fora, linha de fundo, na dica de nada, isso, Léo. Na verdade, eu fiquei com a impressão do Hugo ter ido no corpo do Gabriel Menino. Tudo bem que o Gabriel Menino dominou errado, só que na sequência o Hugo ele só vai no corpo do Gabriel Menino, reclama demais, mas só tiro de meta para o Sávio Pereira Sampaio. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio, é o segundo tempo.
Placar do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Allianz, Palmeiras e Goiás empatam em 0-0. Enzo Ortega. Também pela 23ª rodada do Brasileirão, amanhã às 9 horas da noite, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo na Arena MRV. Sai jogando aqui atrás, Gustavo Gomes, já domina e parte no ataque. Toca a bola para a direita, dispara pela ponta Marcos Rocha, do que pede domina, levanta na área, Rony, livre, no peito, escorregou, se levantou, tira-se de Maria, bota para fora essa bola, cai na ponta, bola para o Anderson Oliveira, que toca para Guzo, que dá de volta o passe para o Anderson, é rápido, segura nas canelas, Mike vai na trombada, Anderson domina, sai, ganhou mais uma, tenta meio no Gustavo Gomes, toca na esquerda para João Magno, vantagem, atacante do Goiás, é quem pega a bola, tá marcado o impedimento pelo bandeira Rodrigo Correia. É jogo parado, impedimento. O Rony escorregou, Soler, no ataque do Palmeiras. Aí se levantou e o Verdão perdeu a chance, Soler. Escorregou sozinho agora o Rony na hora que ele vai tentar acelerar a passada. O pé direito bate no esquerdo. Ele cai todo esquisito dentro da área. Ficou se lamentando, camisa 10 do Verde. 0-0, 6 minutos e meio, segundo tempo. Por enquanto, o placar de 0-0. Vem atrás o Palmeiras com o Luan, que vira a bola para a meia direita com Gabriel Menino. Dispara pela direita, bem aberto. O Mike já recebe a bola na área para Rony. Tentou bicicleta pura, na esquerda, Arthur, na costa para fazer, limpou. Perdeu Bruno Santos, toma dele. O Arthur poderia tentar direto, tentou ganhar no drible, perdeu a jogada. Aqui na ponta, Zé Rafael botou para fora. Essa bola veio no cruzamento. O errado vinha dando certo. O Arthur favorizou demais, era para enfiar o pé, Soler. Exatamente, Canhão, até porque essa bola caiu certinha no pé bom dele. O pé canhoto era bater de primeira e estufar a rede do goleiro Tadeu. Ele foi tentar o drible, trouxe para o pé direito, que não é o pé bom, e mostrou isso. Se desequilibrou e foi desarmado pelo Sidmar. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 7:30 segundo tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes esse início de segundo tempo. De novo só o Palmeiras ataca, como no primeiro tempo, Mauro. Sim, Rogério, mas poucas ideias, assim, como se fala hoje, né? Teve essa chegada boa, teve, aliás, duas, né? Aquela que o Rony escorregou, essa que o Arthur tentou um drible que eu acho que ele tinha que tentar, acabou não sendo feliz. Falta um pouquinho melhor o Palmeiras, mas dá espaços ao Goiás como agora, embora estivesse em posição de perímetro. O Goiás não tá só moado ou canhado, não. Sai pro jogo, enfim, o início de segunda etapa melhor do que o final do primeiro tempo. 8 minutos é o segundo tempo à frente, Morelli, impedimento, o Palmeiras já vai cobrar. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ele pegou uma falta. Lá a falta é mais à frente. Isso agora já bateu com pressa o Palmeiras. Marcos Rocha cobra. Da Luan na esquerda para Piquerez correr. De cabeça na grande área a bola. Arthur escorregou, patinou. O gramado está muito molhado. Tem Zé Rafael, tomou a frente e ganha Alano. Ataque do Goiás. Vai pintar contra-ataque para João Magno. Posição legal para o Gustavo Gomes em cima. Ele tenta o corte. Gustavo trava, caíram os dois. Perde a falta, João Magno. Nada disso. Vem menino e volta para o Everton jogar dentro da sua grande área. O João Magno está reclamando do quê, Emiliano? Foi nada não, né? Eu também não sei, porque o Gomes foi crucial agora nessa jogada, travou só bola, nada mais, e já tem bola pro Verdão que vai pro ataque, a torcida aumenta o volume. Zé Rafael vira a jogada com Piquerez na coxa, domina um pouco desequilibrado, domina, prende a jogada e volta pelo meio campo, toca do lado meio esquerda, volta a bola para Gabriel Menino, na área, Rony, levantamento forte demais, ela passa, Tadeu acompanha, ela vai para fora, direto linha de fundo, em tiro de meta, é pro time do Goiás agora, Sonzão Bandeirantes no Allianz Parque, com Marcos Mesquita, Sonzão na maior rede de rádios do Brasil para você, Marcos Mesquita, Rafael Pellegrini, time técnico de externas hoje aqui, lá no Morumbi, na interna, na central técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins, Rafael Palmeira na mesa de som, com o Gabriel Modesto nas redes sociais, com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com o Alexandre Marques, bola com o Flaco Lopes não domina, Flaco, a bola fica fácil para Tadeu, meu querido Mauro Betti, 9 minutos agora, 10 quase 10, o Abel deve esperar quanto para mexer? Tem aquela tradicional dos 15 minutos, o Abel tem isso também? Ele tem até menos, eu acho até que ele demora para substituir. Uma das coisas que se pode, das poucas que se podem criticar o Abel, é que às vezes ele demora e nem sempre é mais feliz. Embora ele tenha mexidas históricas, como por exemplo o Breno Lopes contra o Santos, o próprio do Davidson, o Rafael Veiga contra o Flamengo, aquela do Verón contra o Galo em 21 no Mineirão, o jogo que levaria o Palmeiras à final, enfim. Mas eu já teria voltado com o Veiga, claro, sem saber exatamente a real condição dele. Na direita, a bola, menino pra grande área, pra Rony, a defesa tira, voltou o menino pra Mike, bateu na cadeira dele, Rony insistiu na grande área, o zagueiro chuta, bate no Gabriel Menino, tá na área, bateu, reboteou, bateu de volta, aparecia Pebolim,
Até o Bandeira ficou em dúvida para quem marcar arremesso lateral aí, Solé. Porque essa bola bateu em todo mundo, bateu até no braço do Gabriel Menino, ficou na reclamação o Bruno Melo, mas é lateral pro Verdão. Na área, o levantamento para Gustavo Gomes, o zagueiro tira, tá vivo aqui no meio, Alano, volta o cabeção, tira no peito, atrás, aliás de cabeça, Zé Rafael, dá Piquerez, na esquerda, a bola para Arthur, limpa bem, sai da meia, recua, serve atrás, Zé Rafael na perna esquerda, não é boa para cruzar, toca lá no esquerdo, vira a jogada com Piquerez, marcado, encara a jogada com Alano em cima dele, devolve a bola com Zé Rafael de novo, levanta a cabeça, mas não cruza, toca na meia direita, Marcos Rocha, que inverte a passada para Menino, perna esquerda, levantou de graça, na mão do Tadeu, que pega tranquilo essa bola dentro da pequena área, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Tadeu dá o balão pro Anderson na esquerda. Deu falta, o árbitro estava muito longe, o Sávio, hein? Estava lá atrás, não acompanhou direito, não. Ele pega a falta marcada do atacante do Goiás em cima do jogador do Palmeiras. 11:30, segundo tempo e o placar Bandeirantes. Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Goiás empatam em 0-0, Enzo Ortega. Chegando aos 10 minutos do segundo. Lopes na meia direita, um canhão pro gol. Direto, linha de fundo. Oi, Enzo. Chegando aos 10 minutos do segundo tempo, ABC Sport Recife segue empatando sem gols lá no estádio Maria Lamas Canhão. É tiro de meta, o Goiás é quem vai cobrar agora. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 12 minutos é o segundo tempo. Já quem sabe a primeira mexida feita pelo Abel Ferreira. Cadeira do aquecimento aqui, de vez em quando dá aquele piquezinho, dá uma esquentadinha. Tadeu levanta a bola para o João Magno, passa para o Luan, vem Alando de cabeça, tira, rebate Piquerez, tromba Gustavo Gomes, tira, bate de bico, levanta no meio, Flaco Lopes de primeira, toca para Mike nas costas dele, vem Hugo, lateral, toma, dá para o Anderson, calcanhar, tenta a devolução para Rafael Guzzo, primeiro Marcos Rocha, tira, volta com Gustavo Gomes, que toca a bola para Marcos Rocha, que volta para Gustavo Gomes na entrada da grande área, toca na pequena área para o Everton, pé direito, ele levanta para o ataque, enfia na ponta, olha o zagueiro Bruno Melo, amassinha no peito, põe no chão, Flaco Lopes dá aquele combate, levanta a bola para a ponta, tá voltando de impedimento o Rafael Guzzo. Bandeira está marcando aqui na ponta. Mauro Betting, são 12 minutos e meio. Mauro 0-0. Não, só para dizer que teve aquele peligro de gol aqui no primeiro tempo, agora teve outro também, o lance do Alano. É que o Alano já queria tanto salseiro aí, ele não fez nada no lance que era perigoso para o Goiás. Palmeiras correndo mais riscos aqui defensivos do que usual. E o Flaco Lopes continua sem criar riscos para o adversário e algumas rusgas sim com os palmeirenses. Gabriel Menino na direita, no fundo, levanta a cabeça, enfia o bicudo e manda a bola na marginal, Tietê. Vai sair o Flaco Lopes, deu para ver a plaquinha na mão do Vinícius Gonçalves de Araújo. Também não é preciso ter muito conhecimento de futebol para sacar essa, né, Solé? Exatamente, ele sai para a entrada do número 23. Rafael Veiga sai com a 18. Flaco Lopes vem com a 23. Rafael Veiga. E também, daqui a pouco não, vai ser agora. O Hendrick, camisa número 9, também posicionado. Só aguardando aqui o carequinha Vinícius Gonçalves de Araújo se acertar com a placa. Sai com na verdade é o Kevin 37. Sai com a 2, Marcos Rocha. Entra com a 37, Kevin. E a torcida do Palmeiras comemorou bastante essa troca. Mauro Betting, as mexidas feitas no Palmeiras. Legal também, Max veio para a lateral, o Kevin, olha que bacana, o Kevin é muito bom de bola, merece a oportunidade, o trabalho fantástico que o Palmeiras faz desde 2015, ainda na gestão do Paulo Nobre, com o João Paulo Sampaio. O Palmeiras nunca revelou tanta gente de qualidade, não só em qualidade e quantidade também, né? E o Kevin é um desses caras, e o Rafael Veiga, tudo isso. Muito legal ter a reação do Palmeiras e deve melhorar mesmo o Verdão. Alano, meia direita pro Anderson, driblou a jogada, penteou, dá pro Alano, bateu de bico no gol, Everton encaixa e já tem pressa, vai levantar essa bola pra frente, 0-0, 14,5 segundo tempo, o Everton do passe na ponta pra back de primeira, volta o Yuri Oliveira e toca pra fora direto pela linha lateral, em arremesso, bola ataque do Palmeiras, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Abraçando você nas estradas, ligado, tá com a gente viajando, boa viagem, gente boa. Ô, meu camarada, bateu o cansaço, para. Não insiste não, descansa, depois você continua, tá bom? Com quase 15, ataca o time do Palmeiras, a bola aberta com Gustavo Gomes, que dá pra Mike pela meia direita. Zé Rafael se projeta pela meia, dominando a jogada, volta para Gustavo Gomes. Tudo isso aos 15, segundo tempo, 0-0. Nada interessante e simpático pro Palmeiras. Luan pra direita, bela inversão de jogada, Arthur fecha aqui de cabeça. Hugo se antecipa, bota o cabeção tirando. Ela fica na meia esquerda. Anderson puxa o contra-ataque, vai da linha de fundo. Dá a primeira fita, escapa de 2 num drible só. Vai por dentro pelo meio.
rola pra direita. Alano é quem domina, dá na área pro Anderson. Prendeu a jogada, protege, vai na escolta. Luan, a bola vai pra fora direto, linha de fundo. Em tiro de meta, o Palmeiras é quem cobra. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Agora 15 minutos e meio é o segundo tempo. Brasileirão na 23ª rodada, Palmeiras e Goiás empatam em 0-0, Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série B encerrado, Vila Nova empatou com Ponte Preta 1-1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga Canhão. Na maior rede de rádios do Brasil, futebol é Bandeirantes, bola para Veiga, vira jogada para Mike, Mike para direita, Arthur agora, Mauro Betti, o Arthur agora cai lá do lado que ele gosta de jogar para cortar para canhota, Mauro. Também isso é melhor para a equipe do Palmeiras, com o Kevin à esquerda e o Arthur na dele na direita. Em tudo deve melhorar o Palmeiras, resta saber como é que vai ser a resposta do Goiás. Caminha com a bola, Gustavo Gomes lança para a meia direita, Mike fecha, Arthur tá lá pela ponta, dispara, Mike levanta a cabeça, enfia para o Arthur, a bola muito forte, rasga a defesa, ela bate na barriga do Anderson, não houve toque de braço não, dá para o William Oliveira, toca na ponta esquerda, jogada, vira Morelli, vem João Magno, protege o grandalhão, centroavante, dá no meio campo, aqui é o Morelli, adianta demais a bola, vai na primeira bola, carrinho do Luan na bola, espirrada, fica para Alano, Alano volta a bola com a lateral, Bruno Santos, que entrega outra vez a Alano, pela meia direita, toca na ponta, fecha Morelli, dá na ponta Bruno Santos, fecha João Magno pedido, carrinho na bola, Luan de novo, chegou. Escanteio Goiás na direita, Bruno Miliozzi. Com o Alano se lançando quase como um armador, distribuindo a bola. Agora o Bruno Santos na ponta direita tenta esse cruzamento. Tava esperto o Luan mais uma vez. Perfeito na marcação, manda para escanteio. Vem Goiás. 17 minutos é um segundo tempo com 0-0. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vem aqui para fazer a cobrança numa velocidade, lateral esquerdo, Hugo. Pé esquerdo na ponta direita para a grande área, Sidmar. Bruno Melo, grandalhão João Magno. Tá preocupado o Everton, 0-0. Hugo bate o escanteio no apito da arbitragem, autorização. Autorizado, levanta na quinta trave e manda para fora. Zagueirada vai para a grande área. Centroavante que é grandão, tem 4 metros de altura, tá lá esperando. O cara faz isso, né, Miliozzi? Impressionante, ele fez... Ó a saída do Palmeiras, ó com pressa, ó. Ó Arthur, no meio, 2 em cima, já ganhou de 2 num cortinho só. Toca ao lado, vira a bola com Gabriel Menino. Inverte na esquerda, fecha Rafael Veiga na sua primeira participação. Ajeita, põe no chão, domina. Levanta a cabeça, Bastão Cruz é marcado. Piquerez dispara, Veiga limpa agora. Levantou na bola pra Rony, o zagueiro tira mal. Arthur no peito, bateu de primeira. Tadeu, sensacional! Espalma Tadeu! A bola passa por Rony, não passa do outro lado. Arthur domina e manda um canhão. Tadeu manda para escanteio, Soler. E agora fez tudo certo o Arthur, ele ajeita no peito, manda uma pancada de pé canhoto, mas o Tadeu faz grande defesa. Escanteio para o Palmeiras, Rafael Veiga entrou para colocar fogo no jogo e vem na bola. Veiga no escanteio, Palmeiras, pé esquerdo, ponta direita. Luan, Gustavo Gomes na grande área, Zé Rafael, primeira trave, fechadinha pro gol, de cabeça, bola para fora, defesa tá na grande área, a bola, Arthur tenta a defesa, rebate atrás, fica fora da grande área, Anderson deixou, Kevin na sobra, pro Palmeiras, ganhou, bateu a série, tira aqui atrás, Hugo botou pra fora. Era do Goiás a bola, os caras não conversaram a mesma língua. Como diria um amigo meu, não conversaram goianês, né, Soler? Exatamente, foi mal demais agora o Anderson, um deixa que eu deixo, mais um escanteio a favor do Palmeiras. Veiga atravessa o campo para bater de pé canhoto. 19 minutos do segundo tempo no Allianz, o Verdão vai todo para cima para ganhar o jogo, é preciso encostar no Botafogo. O árbitro vai lá, enquadra, todo mundo é um tal de belisca daqui, pega daqui. Rafael Veiga no apito que você ouve, autorizado, levantou no gol para Gustavo Gomes de cabeça, mandou por cima do gol. Sobe bem e manda longe do gol, direto, linha de fundo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Mauro Betti comenta na Bandeirantes, 19h30. Já deu para ver uma reação do time com as mexidas feitas pelo Abel, Mauro? Já deu uma melhoradinha, deve melhorar. O Kevin entrou como se estivesse já fazendo 10, 12, 15 jogos pelo Palmeiras. O Arthur à direita outra coisa e o Rafael Veiga, sobretudo em relação ao Flaco Lopes, não precisa nem dizer. É um Palmeiras melhor, mas mais esgarçado, mais aberto sem a bola do que o normal. E por isso o Goiás pode se criar ainda no Allianz Parque. Arthur com o peito para Veiga, a Rony, Tadeu sai do limite da grande área e pega o goleiro do Goiás. É dele, se antecipa e domina. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tadeu já levanta essa bola para o ataque na direita, direção do Alano. Sobe de cabeça, Piquerez descia para fora ou bateu no Alano. O Bandeira deu uma titubeada aqui, o Rodrigo Correia. Tá marcando arremesso lateral para o time do Goiás cobrar. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 do segundo tempo.
Placar do Brasileirão. Opa, tem mais duas já no time do Palmeiras. Placar do Brasileirão, 23ª rodada. 20 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Palmeiras e Goiás, Enzo Ortega. Também pela 23ª rodada do Brasileirão, amanhã teremos clássico carioca. Vasco da Gama recebe o Fluminense às 4 horas da tarde, Canhão. O Rogério Assis vai transmitir amanhã esse clássico. 20 minutos e meio, mais duas já no time do Palmeiras, Gustavo Soler. Exatamente, agora sim o Hendrick já conversa com o staff e também com o técnico Abel Ferreira. Daqui a pouco camisa 9 vem para o gramado, o outro tá escondidinho. Agora sim, tirou o colete Richard Rios. Bola pro Verdão, domina Zé Rafael na ponta, foi prensando, pede a falta, a arbitragem acompanha a pita. Com uma certa demora, ele acaba marcando a falta. Diz ainda o clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Falta Palmeiras e daí? Bola para a grande área do Goiás, não é não, Soler? Exatamente, já toma a posição Rafael Veiga para fazer este levantamento de pé canhoto. O pequenininho Arthur, o baixinho Rony, os dois estão dentro da área, mas também tem chumbo grosso com Gustavo Gomes, Luan e Zé Rafael. 21 minutos e meio. Veiga toma grande distância pela posição dele. Será que vai tentar o chute dali, hein? Mike ao lado, só rola para Veiga, caminha de frente, limpou para trás a bola, menino erra a devolução fazendo o pivô. Morelli perde na sequência, mas leva a falta para a sorte do Goiás. A jogada era boa. Acho que no ensaio deu certo. Na prática não deu. As mexidas do Palmeiras começam agora. Soler. E cartão amarelo para o Kevin, camisa número 37. Quarto jogo dele como jogador profissional. Tá saindo com a número 25. O Gabriel Menino para a entrada do número 27. Richard Rios. 25, Gabriel Menino deixa o campo de jogo para a entrada do 27. Richard Rios. Está posicionado também o Hendrick para entrar no campo de jogo. Vamos ver ali, tá subindo errada a placa, né? Porque tá saindo o Gabriel Menino para a entrada do Richard Rios. O Vinícius Gonçalves tá colocando a entrada do Hendrick. Agora vai subir a outra placa. Sai com a 14, Arthur, e entra com a 9, Hendrick. Então Gabriel Menino, 25 e 14, Arthur deixam o campo de jogo para as entradas de 27, Richard Rios e 9, Hendrick. Mauro Betting opina na Bandeirantes com 0-0, 23 segundo tempo. Mais duas mexidas feitas pelo Palmeiras, Mauro. Mais do que necessárias, o Hendrick demora para entrar. O Richard Rios faz o normal, tal, tem jogado bem, até para arriscar também de fora da área. E o Hendrick demorou, até pelo que jogou muito bem na partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Essa pegada na bola quicou, passou por ele. Arremesso lateral, Palmeiras cobra com Piquerez agora. Fechamos 23 e meio, segundo tempo. Por enquanto, placar do jogo é 0-0. Zé Rafael na ponta, vem na trombada para tentar pegar a bola o Kevin. Caiu sozinho, tomou falta em Oliveira. Bela roubada do Kevin. Já virou na meia direita. Rafael Veiga, ao Hendrick, na direita, na grande área, Rony. Hendrick levanta a cabeça, cruzou. O Oliveira de cabeça, rebate a bola, sai da grande área, volta para o Anderson. Gustavo Gomes ganhou dele, vai bater. Um canhão, fora! Por cima do gol no chute do Gustavo Gomes. O Verdão criou uma chance e perdeu agora, Soler. É o zagueiro artilheiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, 33 vezes foi às redes. Tentou marcar um golaço agora, mas colocou muita força na bola. Só tiro de meta para Tadeu. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 24 minutos é um segundo tempo. Quando acabar o jogo tem apito final com João Paulo Capelanes. Tadeu levanta para o ataque essa bola do Goiás. Sobe na marcação, escora para trás essa bola. Belo passe, João Magno. Vira passe para Guzo. Guzo na ponta para o Anderson. Na trombada sai do Hendrick. Vira para a meia direita. Começa com o Morelli, que vira o passe. O William Oliveira. Toca no meio. Volta a bola com o lateral Bruno Santos, que entrega com o zagueiro. Sidmar meio campo. Entrega a bola com o outro Bruno Melo. Zagueiro que volta de longe para Tadeu. Rony para cima. Tadeu domina. Melo da grande área. Pé direito, um bico do Tadeu. Pressionado. Levanta na ponta de cabeça. Tira Morelli. Ela bate no peito do Rios. Carrego do Guzo na bola. Roubando a jogada, dá pro Hugo, Hugo volta a bola para Guzo de novo, prende a jogada, o Anderson toca muito mal, Rios pro Palmeiras, ganha a jogada, marcado, ele recua, toca para Gustavo Gomes, enfia na ponta, Veiga levanta o pé, pede a falta do William Oliveira, a arbitragem não deu, Anderson vai na primeira bola, sai do Mike, sai do Rios também, o cara é ensaboado, domina, vai embora o Anderson Oliveira, 25, quase 25, já vem o toque Bandeirantes com 0-0, William Oliveira na ponta, Anderson caiu sozinho, nada de falta, agora tá daquele, estava caindo, tomou a rasteira da própria sombra. Rafael Palmeira, mesa de som com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. 25 segundo tempo.
Brasileirão, 23ª rodada, 0-0, Palmeiras e Goiás, Enzo Ortega. Amanhã, para encerrar o futebol brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo na Arena MRV, Canhão. E vamos nós, eu e você ligados pela mesma emoção. Hendrick sai da grande área pela minha direita, domina marcado, encara em William Oliveira, tira o William Oliveira, a bola espirrada na direita, fica para Rios, domina Richard Rios, corta para canhota, mas não cruza para a grande área, devolve ao lado para Mike toca, o Palmeiras todo no ataque, só o Everton fica no seu campo, vira Gustavo Gomes, dá Luan, aqui meia esquerda, volta a bola no meio campo, roda gigante, começa a recuar a jogada com Gustavo Gomes, 26, segundo tempo, para Mike, levanta a cabeça, levantou no gol, passa a Veiga pela bola, fica para Kevin, lado esquerdo, domina marcado, leva o tranco por baixo, não botou para escanteio. Não, segundo o seu sábio. Ela bateu no pé do atacante do Palmeiras. A galera, é claro, chiou, Soler. Mas eu fiquei com a impressão que realmente essa bola bateu no bico da chuteira do Kevin. Só tiro de meta para o goleiro Tadeu. Segue 0-0 no Allianz Parque. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os portaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. 26,5, segundo tempo, 0-0. Tadeu levanta para ataque essa bola. De cabeça, enfia no meio para João Magno, passa na marcação, toca na ponta, Gustavo Gomes, a bola reboteou, voltou no meio. 23 horas em ponto, 11 da noite. No meio, a falta em cima do Zé Rafael. E tem cartão aqui no meio. É pro Morelli, Miliose, ou pro Guzo? Para Rafael Guzo, que deu um carrinho com tudo no Zé Rafael. O cartão amarelo bem aplicado, saiu reclamando e já deu a saída de bola ali antes do jogador levantar. O Palmeiras se confunde nesse momento em que vai ser atendido Zé Rafael pelos companheiros, já está de pé. Palmeiras com a bola, amarela para Rafael Guzo. O Abel está muito mais ponderado nas reclamações, mas ele está reclamando aqui com Vinícius Gonçalves de Araújo, com o assistente Rodrigo Correia. Está um pouco mais comedido, faz bem, né? Faz bem, não, porque isso só se volta contra ele e contra o time dele, né? Sai jogando o Verdão, Gustavo Gomes, toca na esquerda, jogada, Luan, pede o Everton, entrada na grande área, 27,5 segundo tempo, nada interessante esse pontinho ganho. Eu diria a você que são perdidos 3 aqui, se o Palmeiras conseguir não ganhar do Goiás, que está na parte de baixo, vai respirando, mas ele uma boa sequência o Goiás. Mike toca, jogada atrás, volta Gustavo Gomes, olha para o Everton, abre a passada, lança o Luan mais aberto, lado esquerdo, são 27 minutos, 40 segundos do segundo tempo, na Bandeirantes, as emoções do Campeonato Brasileiro. Luan inverte a jogada, vira para Mike domina a bola, Veiga se posiciona, Mike toca a bola para Rios, que devolve a bola para a meia direita, fecha Rafael Veiga, entrada na grande área, Hendrick levanta o braço, pede Rony, ele prefere atrás, volta a bola para Gustavo Gomes, ele corre, evita que ela fique um pouco mais longe, entrega para Luan de novo, toca o zagueiro Luan, vira a bola para Mike domina pela meia direita, aos 28 de primeira, Hendrick, calcanhar pro Veiga, domina, sai do William Oliveira na grande área, bateu para trás, toca o zagueiro pro alto, Hendrick sobe de cabeça, domina de costas, falta do Hendrick no zagueiro. É o que está apitando, a gente ouviu o seu sábio Pereira Sampaio, Soler. Peligro, de gol. E fica muito na reclamação o Hendrick, o Bruno Melo, ele sobe no alto, já encostando no Hendrick, e o Sávio, como destacou o Mauro, mais um perigo de gol, porque vai que tem que ir no VAR, né? Melhor apitar antes. O Abel correu pro banco para não falar alguma coisa ali pro pessoal da arbitragem. Mas pelo menos a gente reclama muitas vezes da falta de critério da arbitragem. Uma coisa ele faz, o critério é o mesmo. Pra mim, muito ruim. Pode errar, mas tem critério. Exato, ele erra em todas. Ele não quer gol, ele é 0-0. Ó, aqui, ó. Falando o que você está dizendo, uma trombada agora, pronto, ele marca a falta. Tudo, picota o jogo. É uma arbitragem deplorável, como tantas arbitragens deploráveis. Faltas que só se marcam no Brasil. Miliose, essa foi uma trombada de jogo, ele deu a falta, né, Miliose? E eu tive a impressão de que quem trombou primeiro foi o João Magno, que jogou o corpo em cima do zagueiro, mas marcou para o Goiás, que tem boa chance de colocar essa bola na área. Os grandalhões já estão por aqui. 29 minutos do segundo tempo, é falta marcada para fazer cobrança de pé esquerdo, lateral esquerdo, Hugo. Muro fica na entrada da grande área, com os jogadores em cima da linha praticamente, da grande área. E sozinho no muro aqui, isoladão, Hendrick. Quase meia hora, Hugo na cobrança, levantou de cabeça, rebate a marcação, tira Rony, voltou lá sobre o Morelli, bateu de canela, chuta a defesa, desvia, vem Rafael Veiga, nossa, chutou o pé do Guzo, que deu uma solada e vai ser expulso. Expulso Rafael Guzo, Miliose. E pediu, porque acertou em cheio o jogador do Palmeiras, que segue caído. O Guzo nem reclama, vai se lamentando. O jogador que tem nacionalidade portuguesa. Agora, jogadores do Goiás cercam o Sávio, mas vai pra rua. Guzo acertou em cheio, por pouco uma lesão poderia acontecer num lance desse, hein, Canhão? Mauro Betting aqui da cabine, aparentemente acertou o seu Sávio Pereira Sampaio, né? Dessa vez sim, tô revendo aqui, tentando rever o lance aqui.
Deixa eu ver de novo aqui. A princípio da cabine eu teria mostrado o segundo cartão amarelo e o segundo. Ele mesmo se expulso, né? Ele nem reclama, né? O árbitro já vem puxando o amarelo, como já tem, ele sacou que não ia ficar não, né? Eu tô tentando rever. Na cabine eu teria expulsão, vamos ver aqui. Não, com certeza, para o segundo amarelo. Até amarelo, é aquele amarelo quase que laranja. O vermelho é muito amarelo. Canhão. O segundo, expulsão correta. Quem é o 27 do Goiás, Melhose? Camisa 27 do Goiás, que deve entrar na sequência, Canhão. Na verdade, não temos 27, deve ser o 22, Alisson. Apodi. Não? É 22? Pode ser. A tendência Essa é que... perninha da camisa ali do 7. 27, Alisson. Se for 27 é o Alisson, 22 é o Apodi. Bom. E vem o 10 também. O 10, Julian Palacios. Pode dizer que o 10 não veio também. Não veio também, tá aqui. Já duas mexidas. Palácios e o Alisson do Goiás, que tá com 10 agora. Ataca o Palmeiras. É o que tem feito durante o jogo todo. Kevin na esquerda. Limpou o pé direito na grande área. A bola bateu na cabeça do Bruno Santos. Rebote e volta para Zé Rafael na meia e esquerda. Toca a bola para Gustavo Gomes como se fosse um meia. Lá na direita, recua. Dá Luan. Luan adianta o passe. Toca a bola para meia e esquerda. Para Piquerez. Levantou na área a bola para Veiga. Rony desvia primeiro e bota para fora. Mais um desvio do zagueiro primeiro que ele. Escanteio o Verdão na esquerda. Mais um, Soler. Mais um escanteio a favor do time do Palmeiras, só destacando ainda que no lance da expulsão, o Sidmar e o Bruno Melo ficaram batendo boca e o Bruno Melo concordou com o Sávio que era para expulsão. Rafael Veiga, escanteio, fechadinho no gol, a defesa tira, rebote, volta fora da grande área, Rios, pé direito, aceitou, bateu por cobertura e conseguiu. Encobriu quase que o estádio, mandou a bola na marginal, Tietê. As mexidas do Goiás começam primeiro pelo Palácios, o número 10. Número 10, Palácios, que entra em campo no lugar do camisa... 7 não tem, né? 77. Ou é 70 ou é 77, né? Provavelmente é isso, 70. Vai sair o Anderson. 70. Sai o Anderson para a entrada do Julian Palacios, camisa 10. Vai entrar também o Alisson com a número 27, já está posicionado. Vamos ver quem vai sair. Levanta a placa, entra o 27, Alisson. Deixa o campo, 45, João Magno. Acabou a pia. Acabou a pilha, mas deu para ler ali não o deu pra 45. ver, não. Agora viu aqui. Muito bem, Alisson. Entra agora saindo o grandalhão João Magno. As mexidas do Goiás, Mauro Betti. O Palmeiras tem muito jogo ainda. Tem. Uma vantagem de 11 contra 10. 33 agora. Vamos contar os acréscimos. Esse jogo vai no mínimo até uns 55, hein? Por aí. E é boa mexida. São boas as mexidas também do treinador do Goiás, porque ele coloca o Alisson mais descansado do João. E o Palácio é bola para ser titular, inclusive para segurar ela um pouco mais à frente. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. O 0-0, 33, a bola aqui atrás do meio da marcação, sobe da marcação, não pega o Alano, fica no chão aqui. Não para a bola, o Palmeiras não, vai embora. Kevin na esquerda, partiu Piquerez ao lado, ele rola a bola para Piquerez, cruzou, desviada a bola, Bruno Santos botou para fora para escanteio. E agora o jogo é parado, antes da cobrança de escanteio, para atendimento ao jogador do Goiás, o Alano que está caído aqui. Escantou o tempo, os caras queriam que ele parasse o jogo. Teve porrada no Alano mesmo aqui atrás, hein, Bruno Milhose? Realmente não vi essa porrada, tanto que o árbitro agora se aproxima e percebe que o jogador não vai ter sequência, Canhão. Parece que não consegue continuar o Alano, o que é verdade, né? O Mauro Betti destacou, já caiu umas 4 vezes sem motivo. Aqui parece ter tido motivo, a equipe médica do Goiás já entra em campo para realizar o atendimento. Realmente teve a porrada, porque o Everton chegou lá primeiro, o goleiro do Palmeiras, e já foi chamando a atenção do departamento médico. Vem aqui, vem atender ele. E aí, Mauro Betti entra em cena, quem sabe o VAR, né? Dependendo de como foi a entrada no atacante do Goiás. O problema é que o Alano é o criador de caso, mas às vezes pode ter levado feio, né? Guardemos cenas dos próximos capítulos, estou tentando ver aqui a imagem. O Everton muito preocupado com o do Alano. Mas é interessante, ó. Ele cai, é que ele sente. Não foi nada, foi falta dele. Ele que tanto simulou, dessa vez não simulação não. Essa é preocupante. Ao cair, o pé de apoio estava meio frouxão, né? É. E aí se lascou. Escanteio o Palmeiras aqui na esquerda. Dessa vez não é simulação não, infelizmente não. Quem é o 7 do Goiás, Milhose? Vamos pegar o escanteio. 7 do Goiás é Vinícius. Deve entrar Vini Show, por favor. Não, só não inventa não. 35 quase, segundo tempo. Vai ser feita a mexida agora no Goiás. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vem aí o Vinícius. Sai o Alano. Vai ser cobrado o escanteio. Rafael Veiga. Pé esquerdo para a grande área, Luan.
Gustavo Gomes, Veiga, autorizado, levantou para Gustavo, zagueiro tira Sidmar, rebate, a bola sai da grande área, Kevin cabeceia para trás, a Piquerez bota a bola para Veiga, na esquerda outra vez, bate na finta, sai do Palácios, briga, Rastelinho cruza muito mal, a defesa aqui atrás, recupera a jogada, sai jogando o William Oliveira, toca na ponta, ninguém do Goiás, Piquerez domina tranquilo, olha para o Everton, prefere o toque na minha direita, ajeita na costa, Zé Rafael, volta Piquerez na fogueira, essa bola, espirrada, volta na ponta, Alisson tenta, lançado, Alisson domina, na direita, vai na bola, sai do Zé Rafael, o Everton saiu no pé dele e defendeu, o Everton vai corajosamente, é aquele lance que o goleiro corre todos os riscos, o pior de fazer pênalti, mas ele sai soberano, já com pressa, liga a jogada, lançando bola para Rizzo, opa, Rony deu sem bola no Sidmar, o Sávio viu e parou dando, o Soler, a bola estava do outro lado, você por acaso viu essa porrada do Rony no zagueirão que tá no chão? Deu uma trombadaça no corpo do Sidmar e acabou pegando ali meio queixo, meio peito do camisa 4, realmente o Rony, ele foi tentar sair da marcação e largou um bração para cima do Sidmar, cartão amarelo pro 10 do Palmeiras. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 36,5 segundo tempo, o jogo segue enroscado. Seu Mauro Betti, o Palmeiras cria chances, mas não faz, ele tá com um jogador a mais, Mauro Betti. E não cria tantas assim. Pelo meu critério, com muita boa vontade, são 4 do Palmeiras. Teve uma ótima chegada agora do Goiás 2. É muito pouco pro Palmeiras, ainda mais com um jogador a mais jogando em casa. E o VAR tá verificando aqui o que fez o seu Rony, né, Soler? Tanto que o Sávio Pereira Sampaio ainda não reinicia a partida, tá ouvindo ali a arbitragem de vídeo. Tem o Wagner Reuei da Paraíba como assistente, mas agora manda jogar. Muito bem, jogo reiniciado, 37, segundo tempo, 0-0. Tadeu à frente, a bola sobe de cabeça, Gustavo Gomes rebate, na direita jogada pro Hendrick, domina, mas perde a passada e fica sem a bola. Opa! Caiu depois, pediu uma falta de arbitragem, não viu, vai parar o jogo apenas para atendimento ao Hendrick, vai parar só para isso. E aí, é claro, o VAR vai de novo observar, ele não viu nada, por ele tudo certo, vai reiniciar por enquanto com a bola ao chão pro Goiás, Soler. O Hendrick leva a mão ao rosto ali, reclama de um tapão do Hugo. O Sávio, com toda a convicção do mundo, fala que nada aconteceu. Só destacando, Canhão, o Vinícius, atacante do Goiás, cria da base do Palmeiras. Ele fez 104 jogos pelo Verdão e incríveis 8 gols. E aí você quer chamar o cara de Vini Show? Ou Vinisteroy. Ah, não para, vai. A bola na ponta, o Vinícius está na entrada da grande área, a defesa trabalha, chegando o Morelli, recuperação, volta no meio por Palmeiras para Gustavo Gomes, acha aí na esquerda bem aberto o Piquerez com ele, Kevin na ponta, Rony se mexe pela meia esquerda, carrega Piquerez, toca a bola para Kevin, tomou pressão do Bruno Santos, agarrado pela camisa, belo drible, 4 pega a falta, poderia dar vantagem, já cobra com muita pressa essa falta, Kevin vira a bola para Zé Rafael, 38,5, segundo tempo, 0-0, repito, pro Palmeiras é como uma derrota esse pontinho ganho, na direita Mike, linha de fundo, vai para cruzar, levanta a cabeça, levantou no gol muito alta, seria para Ender que sai do gol para pegar Tadeu. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, sabe por quê? Porque é na Cata. Quando acabar o jogo, vem um apito final, Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Tadeu levanta a bola na direita para Vinícius, protege, marcado pelo Piquerez. Piquerez pica essa bola, bota em jogo, vira o passe para Zé Rafael. Recupera a bola o Palmeiras, pede ao lado dele Hendrick, dá para Kevin, adianta na esquerda para correr na marcação com o Bruno Santos, a bola corre e sai. Ele deu um biquinho para tentar tomar a bola, passou direto, foi para fora pela linha lateral. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 39 minutos é o segundo tempo. Placar do Brasileirão é a 23ª rodada. Palmeiras e Goiás empatam em 0-0, Enzo Ortega. Chegando aos 37 do segundo tempo, ABC Sport Recife segue empatando sem gols lá no estádio Maria Lames. Canhão. Abraçando você. Alô, Marcos Donato da CSN. CSN com a gente no futebol da Bandeirantes. Marcos Donato, palmeirense, está aqui no Allianz e tá ligado na maior rede de rádios do Brasil. Olha o Goiás indo pro bola aberta na esquerda com o lateral Hugo. Ele fecha no apoio, volta, a jogada começa com o Morelli, enfia pela meia, calcanhar Palácios, toca a bola pela ponta, bate em Morelli, chuta Mike. Tem impedimento na esquerda do Morelli. O árbitro agora aponta, marcando a jogada com a paralisação do Rodrigo Correia. Diga, Soler. 38.146 torcedores para uma renda de R$ 2.450.600.
Breno Lopes vem aí agora no time do Palmeiras. Exatamente, tá perto dos acréscimos, chama o Breno para ver se sai o 0 do placar. Aí pendurado o Rony é a opção para deixar o campo? E numa dessa o Breno Lopes faz 738% dos seus gols entrando no final. Quem sabe agora. Rafael Veiga, meia direita, a Zé Rafael de frente, Rony caiu pedindo pênalti, outro não deu. O Tadeu sai para pegar, reclama o atacante do Palmeiras e o jogo seguiu, Soler. Tem um empurrão? Tem um empurrão. Era para tudo isso? Não. Segue o jogo. Quem é o 43 do Goiás, Bruno Miliozzi? Posicionado para entrar em campo, número 43, Edu, defensor. Já duas mexidas, uma em cada time. Tá com 10 em campo o Goiás. Domina Palácios, perde no meio. Perde a jogada na ponta, agarrado pela camisa, vai atrambada. Mike comete a falta, ele se levanta. O cara é insistente, a bola grudou no pé dele. Toca Palácios, jogada. Alisson para meia direita, vira a bola para Vinícius. Marcado pro Alisson outra vez. Piquerez em cima, vem Luan, toma um tapa, vira Luan, protege. Tenta o bico, comete a falta, Luan. Ele tanto insistiu para tomar a bola que tomou logo uma porrada o atacante aqui. As mexidas no Goiás agora. Confirmando a mexida do Goiás, que segue sem bateria ali o nosso quarto árbitro, mas sai o 12, William Oliveira, entra o 43, Edu. Edu entra, e no Palmeiras, Soler. Tá posicionado ali o Breno Lopes, ainda não levantou Zé a plaquinha. Rafael. É o 8, então o 8, É o 8. Zé Rafael sai para a entrada do 19, Breno Lopes, mas o Breno pediu para o Zé Rafael esperar, porque é falta a favor do Goiás. Canhão, corrigindo, sai o 13, Rafael. E sai o Bruno Santos, sai o 13, Bruno Santos, entra, portanto, o 43, Edu. Na direita, falta, Hugo cobra, pé esquerdo, ataque do Goiás, levantamento direto no gol, toque do Morelli, o Everton defendendo, depois ela vai entrando, é gol! Gol! O Everton defende na primeira bola, ela voltou, o Morelli vai com Palácios, apita e marca ali uma infração, o Sávio Pereira Sampaio, atendendo o assistente Rodrigo Correia, chegaram livres os jogadores do Goiás, ela entra, o Everton bem que tenta, caído, não há tempo de se levantar, tenta, se estica tudo, mas não pega, e como em todo gol, a checagem da arbitragem de vídeo, o Goiás comemora ainda o gol, esperando a confirmação. Goiás por enquanto 1, Palmeiras 0. Everton não tem jeito, tá feito. Miliozzi. Na cobrança de falta, no alto, o Goiás foi bem, conseguiu cabecear uma vez e o Everton foi esperto na defesa. No rebote, conseguiu enfiar essa bola no fundo do gol. 3 Alisson, impedidos. Marcado o impedimento, porque quem finalizou estava impedido e quem pegou também. Vou dizer a você que até o Aloysio Chulapa estava impedido agora no ataque do Goiás, viu? Todo mundo. Todo mundo na frente, o Alex Saudoso Dias. Fernandão, Túlio, Dil. Todos eles Pastoril, na frente, grande craque dos anos 70. Tuíra. Alveiga. Também, todos eles. 43 e 30. Piquerez, já a informação. Toca a bola o Verdão. Kevin lá no meio esquerdo. Tentou driblar, marcado pelo Edu. Adianta, toma, tá na área. Rolou pra trás de Canela. Botou o zagueiro pra fora, assim, Soler. Só pra gente confirmar a alteração que já aconteceu. Saiu com a 8, Zé Rafael. Entrou com a 19, o Breno Lopes. E na bola parada, o Palmeiras vai em busca do primeiro no Allianz. Rafael Veiga, escanteio na esquerda, 44. Autorizado pro gol. A defesa tira a bola, sai da grande área, fica na direita, é pro Palmeiras ainda, linha de fundo, Breno Lopes é quem domina, encara a marcação do Palácios, bate, ela bate no adversário e vai pra fora, é lateral ataque do Palmeiras, pra fazer cobrança, Mike já perde a bola, vai colocar na grande área, lá dentro já estão, ficaram aliás Gustavo Gomes e Luan, o Palmeiras insiste, 44. Virou atacante já o Gomes, vai ficar todo assim lá de mundo atacante. agora atacando, vira centroavante Gustavo Gomes, Mike arremessa pra trás a bola, domina na coxa Kevin, toca de volta a bola pra Mike, vem Rios fechando com ele, lançado no fundo, levantou a cabeça, cruzou pro gol, rebate, Bruno Melo manda pra fora pela linha lateral, e vem novo arremesso lateral, barra escanteio, como se fosse um chute, Mike vai colocar na grande, ele não colocou não, só pra me contrariar, arremessa pra trás a bola, volta pra Veiga, Veiga abre a jogada pra Piquerez, aqui lado esquerdo, 44,5 segundo tempo, 0-0, Piquerez lança a bola pra meia esquerda, Hendrick pra buscar, fecha Kevin por aqui, Kevin domina a bola, já vira por dentro, vira pra Mike, Mike meia direita, levanta a cabeça, cruzou pra Rony, furou, vem mergulhando, passe
passa pela bola do outro lado, Luan. Não toca de bico, de sola de chuteira. E a bola vai pra fora, Soler. E o Tadeu comemorou como se o Goiás tivesse feito um gol. Depois dessa chegada firme do Luan de carrinho após o toque de cabeça do Rony. Ela vai pela linha de fundo em tiro de meta e sobe a placa 8 de acréscimos. O Armando Evangelista deu uma olhadinha pro Vinícius Gonçalves Araújo e deu uma xingada aí no quarto árbitro. 8 minutos de acréscimos. Acho que o Abel estava querendo mais, viu? Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Disputa jogada de cabeça, toca na frente o zagueiro Bruno Melo, vai no meio, disputa Palácios, oba, abriu o bração, cometeu a falta Morelli, pro Palmeiras a falta para fazer cobrança, opa, Gustavo Gomes foi lá, deu uma enroscadinha com o Alisson, já cobrou Gustavo Gomes, toca para Veiga, correu para dentro da grande área, o centroavante Gustavo Gomes, Veiga vira no meio campo, para Luan lado esquerdo, para Piquerez, vai cruzar na área, perna esquerda levanta, para Gustavo Gomes de cabeça, defesa rebate, a bola cai para a direita, tá bem aberto nesse lado aqui na ponta direita, Breno Lopes, faz o giro, agarrado pela camisa, insiste, toma um tapa na marcação feita na ponta com ele chegando, toma a frente, ganha recuperação, volta para Palácios, arma o Goiás, um contra-ataque, mas com 2 contra 15 não dá, bola aberta do lado esquerdo pro Alisson, que toca, ele não é que vai dando, cara, abre a jogada para a ponta esquerda, para Palácios no fundo, para Morelli, bateu na grande amortecida, a bola fica fácil para o Everton pegar e jogar, já sai com a mão, jogando na meia direita, essa bola para Rony, dá na esquerda para Kevin correr, domina, em cara, tem um na frente, 2 na cobertura, tem um terceiro agora que é o zagueiro Bruno Melo, ele deixa o pé e comete a falta, na sequência não levou. Se precipitou, o garoto cometeu a falta, a arbitragem tá marcando, a galera tá achando, mas teve falta mesmo, é pro time do Goiás cobrar, torcedor chegou a hora, nos gramados das obras, entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, pode CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 47, Mauro Betting. Que vacilada do Palmeiras, esse 0-0 em casa, em Se São Paulo. mantido, não tem a dúvida, né? E o Botafogo tem que soltar rojões pra cima, até porque outras equipes também não foram bem. E o Palmeiras de novo vai ficando sem fazer gol. 0-0, fechamos 47, segundo tempo. 47 minutos é o segundo tempo. Vai cobrar aqui, Tadeu, essa falta. Sem pressa, enfia um bicudaço nessa bola. Toca à frente de cabeça, Piquerez rebate, a bola volta atrás com o Morelli que recua. E voltou para Kevin para trás do pé do adversário. Toca para trás, Palácios em Alisson. Alisson toca a bola, fechando na marcação com Edu. Edu para direita, para Vinícius. Vai na frente, marcado pelo Rios. Rios protege, vai descendo bola, tomou sem fazer falta. Belo drible, sai do Alisson. Toca a bola para a grande área. Dá Luan, Luan vira por dentro, entregando com Gustavo Gomes que vai jogar. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Rafael Veiga carrega a bola por dentro, o Hendrick. A Veiga, boa devolução. Breno Lopes da direita na área de primeira. Levantou mal demais. A bola bateu fraco na mão do Tadeu. Ele chegou para cruzar e fez isso aí, Soler. E toma uma sonora vaia no Allianz Parque o Breno Lopes. Ele que teve como a última imagem de ataque do Palmeiras antes da parada da data FIFA. Um gol inacreditável que ele perdeu frente a frente ao Cássio. Agora para se redimir na frente do torcedor. Erra um passe bizarro e segue 0-0 por aqui. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Hendrick, na grande da bala do zagueiro. Hendrick, na sobra meia-lua. Travado, só na bola. Tira, defesa, bate no Wilson. Veiga, na área. Breno Lopes levantou a cabeça, enfiou o pé e mandou longe. Inacreditável. Ele teve outra chance e fez essa jumendice aí, Soler. Ele conseguiu bater de canela. Num gramado perfeito como esse do Allianz Parque, ele conseguiu dar uma canelada na bola. E é só tiro de meta para o goleiro Tadeu. Palmeiras chegando por enquanto ao seu terceiro jogo consecutivo sem balançar as redes. E o Gustavo Gomes aponta para o banco e pergunta para Abel: posso virar centroavante, professor? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 49 mais 4 de jogo ainda. Rios vai de cabeça. Vinícius vai na bola, cai Rios, pede a falta, Mike parece enrosca, mesmo assim de volta para o Everton, domina, sai jogando, Gustavo Gomes é o centroavante do Palmeiras agora, olha a bola para Piquerez na esquerda, Kevin dispara com ele, o Verdão há muito tempo com um jogador a mais, não consegue fazer um golzinho sequer, 49,5, Rafael Veiga carrega a bola em direção à grande área, desmarcado, pede da ponta, essa bola adiantando Gustavo Gomes, dá para Piquerez, Veiga se desmarca, botou para Kevin para Veiga, Gustavo Gomes levantou o braço, bola aberta para ele, cruzamento, a defesa tira, rebote, volta
fora da grande área. Vinícius toca na ponta passada, bate no pé do adversário, volta na ponta, toca à frente a marcação de Morelli, recua, Tadeu com o pé de escanteio, toca de volta a bola para a ponta esquerda para Palácios, ele tira da marcação com 2 em cima dele. Rios vai na jogada e trava, bota essa bola para fora direto pela linha lateral, com quase 50 mais 3 termina o jogo. Mauro Betting, não foi uma boa atuação do Palmeiras hoje não, Mauro? Claro, depende evidente do resultado se assim acabar, mas foram apenas 5 chances do Palmeiras, 2 do Goiás. É muito pouco para o Palmeiras, é muito bom para o Goiás. E o Palmeiras segue sem fazer gol. Domina aqui atrás o Piquerez, mas tem jogo ainda. 50, faltam 3. Piquerez carrega a jogada para o ataque, deixa a roda gigante meio campo. Para Veiga, toca na ponta esquerda a bola. Gustavo Gomes, o centroavante, domina de pé direito, recua a jogada, volta para Veiga. Veiga, ponta esquerda, para Kevin. Correu para a grande área, Gustavo Gomes. Kevin, bela bola, para Piquerez no fundo. Levantou para o gol, passa Gustavo Gomes, zagueiro ajeitou para trás. Dá buceta e bota para fora, Morelli. No susto, ele bota essa bola direto pela linha lateral. Arremesso, Palmeiras no ataque mais atrás. O Max já vai cobrar, já arremessa. Toca a bola com o zagueiro Luan. Permanece na grande área, Gustavo Gomes. Luan para Veiga. Só dá Palmeiras. Não consegue transformar essa pressão em gols. Piquerez na esquerda, Recém cruzou pro gol. O zagueiro fura, de frente, Rios bateu travado. Tira a defesa, voltou para Rios na área. De bico, bateu no canto, Breno Lopes, é gol! Gol! Aos 51 minutos do segundo tempo, Breno Lopes, ele que havia desperdiçado duas excepcionais oportunidades. Quando a bola rebatida cai na grande área, Rios chega chutando, a defesa chuta, ela fica lá dentro, viva. Breno Lopes enfia o pé direito no canto direito. 51 minutos do segundo tempo. Enquanto tem jogo, tem esperança. O Palmeiras faz 1-0 e continua brigando pelo título. Continua sonhando com o caneco. Breno Lopes aos 51 do segundo tempo. Palmeiras 1, Goiás 0. Tadeu não tem jeito, tá feito. Gol do Palmeiras, Gustavo Soler. E dele, Soler, Breno Lopes. Gol do desabafo, gol daquele que tinha deixado a última imagem a pior possível para o torcedor, perdendo um gol inacreditável num derby na Neoquímica Arena. Ele entrou, perdeu, persistiu e agora marca. Breno Lopes, sempre ele nos acréscimos, aos 51 minutos de bola rolando, ele marca o 21º dele com a camisa do Verdão, o 5º nesta temporada, o 2º no Campeonato Brasileiro, para quem sabe será arrancada ao Viverde para buscar o Botafogo. 1-0 Sociedade Esportiva. Mauro Betting aos 51 minutos. Breno Lopes estava lá vivo na grande área e mandou para dentro, Mauro. Algumas certezas da vida. A bola vai sobrar pro homem. Se vai fazer o gol, não sei. Mas que a festa é bonita, é legal. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas é assim que se ganha e é assim que é o Palmeiras também. E sobe a plaquinha com mais 1 minuto. Palmeiras demorou demais para recolocar a bola em jogo. O Everton saiu do gol, foi lá abraçar o Breno Lopes. 53 vai ao delírio o torcedor do Verdão. O Breno Lopes aos 51, Palmeiras 1-0. Gustavo Gomes volta a bola para o Everton, que dá Luan, que enfia o pé na direita. Toca forte a bola, abre do outro lado. Ajeita na barriga, Breno Lopes, o autor do gol. O herói do jogo para Mike. Mike na direita essa bola, bota à frente. Opa! Rony agarrado pelo calção, é falta. Ele não vai dar cartão porque o jogo está para acabar, é isso, Soler? Exatamente, agora, ser, né? Agora aquela conversa meio síndico de condomínio, né? Pô, garoto, não pode fazer isso, não dá multa lá na frente. 54 minutos, o jogo andou e andou muito. Palmeiras 1-0 aos 51. Breno Lopes fez o gol do Palmeiras. Vai cobrar a falta atrás agora. O Gustavo Gomes é zagueiro. Opa, voltou para a sua. Já cobrada. Breno Lopes volta para Mike. Levanta o braço e apita. Sávio Pereira Sampaio. O Palmeiras venceu e o time inteiro corre na direção do Breno Lopes. Os reservas também. O herói do jogo marcando aos 51 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Goiás 0 e deu Verdão.
e deu Palmeiras aos 51. Enquanto tem jogo, tem esperança, João Paulo Capelani. Deu Palmeiras, é o Verdão em busca, quem sabe, do Botafogo, jogando a pressão pro outro lado. Amanhã tem clássico na Bandeirantes, este sabadão o Botafogo entra em campo e a Bandeirantes vai obviamente ficar em cima. E claro, neste sábado, além de Vasco e Fluminense, uma rodada cheia com o Atlético Mineiro recebendo o Botafogo, e o Palmeiras fez a parte dele. O Verdão venceu, menos 3 pontos agora é a vantagem do Botafogo. 7 pontos separam o vice-líder Palmeiras do líder Botafogo, que entra em campo na rodada cheia de fim de semana aí, Gustavo Soler. No momento que os jogadores do Palmeiras fazem muita festa com o Breno Lopes, mas que a torcida pega no pé do camisa 19. Agora vem o técnico Abel Ferreira aplaudir os torcedores e pedir calma para a torcida, porque o Breno Lopes, na comemoração, ele foi para cima dos torcedores reclamando das vaias que ele sofreu naquele gol perdido. E agora recebe esse protesto dos torcedores, os jogadores pedem calma, o Abel vem pedir calma e rapidamente o Breno Lopes recolhe aos vestiários do Allianz Parque, Bruno Migliozzi. E o Goiás, que teve um balde de água fria tremendo, ia conseguindo um ponto importante, agora já vai deixando o gramado. O técnico Armando Evangelista cumprimentou o Abel Ferreira há pouco, já se encaminhou para os vestiários. E aqui do outro lado, onde estava o Everton, vibrou demais com a torcida, chegou até muito próximo aqui de trás do gol para comemorar com o torcedor. Uma vitória importantíssima do Palmeiras, que se aproxima do fogão. Boa, Bruninho, daqui a pouquinho vocês voltam aí dos vestiários para que a gente possa ouvir não só a zona mista, mas as entrevistas coletivas dos dois treinadores. Fato é que logo depois que o Breno Lopes faz o gol, ele sai colocando a mão no ouvido e falando fala agora. E como lembrou muito bem o Gustavo Soler, de fato, aquele gol perdido na reta final no clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena deixou uma impressão muito ruim. Por outro lado, é o Libertador, um dos heróis do segundo título da Copa Libertadores da América, aquele gol marcado contra o Santos de cabeça no cruzamento do Rony. Quinto sinal da Bandeirante está marcando 11h30 da noite. Vem aí. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85.